Boa noite a todos. Bom, sala cheia, sim senhora. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Benfica Independente e à Boutique da Cultura. Estamos aqui hoje para fazer a terceira de uma série de entrevistas que estamos a fazer aos candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica e também aos candidatos à presidência da mesa da Assembleia Geral, que foi o caso da semana passada. Agradecer-vos a todos por estarem aqui, por encherem a sala, tirarem um bocadinho do vosso dia. Para o ambiente à entrada também. Hã? Um belo ambiente à entrada. É verdade, é verdade. Ministério da Luz. Ministério da Luz. Finalmente, pá, e é com muito orgulho que vos tenho aqui a todos e vejo a sala mesmo composta. João Tibério, estamos a roubar tempo ao homem, vamos lá. Pois é. E a quem? Vamos apresentar então. Apresentar o homem, vamos lá. João Diogo Manteigas é advogado no setor de Direito de Desporto, onde atua há mais de 17 anos. Licenciado em Direito pela Universidade de Lusíada de Lisboa, tem diferentes especializações em Direito Desportivo, é professor convidado em diferentes formações pós-graduadas na sua área de especialização, que é a Liga Portugal Business School. É o sócio 12.262, é cara da candidatura Benfica Vencerá. Pedia-vos um grande salve de palmas para João Diogo Manteigas. Obrigado. Que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal. Ser benfiquista é ter na alma a chama imensa que nos conquista e leva a palma à luz intensa do sol. Lá no céu e sonho vai dançar com orgulho muito seu as camisolas levantes que nos campos a vibrar são papadas saltitantes que nos campos a vibrar são papadas saltitantes. Estás a ver, Farol? É assim que se faz. Farol, Kamala. Só tempo. Não. Foi uma pequena provocaçãozinha que eu já sei que vou ser alvo de provocação também. É sempre bom, é sempre bom. Fizeste bem. Eu, por acaso, estou um bocadinho intimidado, João Tibério. Então, porquê? Porque és do outro lado? Não, foi antes. E o Tibério está onde? O Tibério está no meio, está na ponta, o Tibério. O Tibério está no meio, sabe muito. Não estou. É a primeira vez que estou. Porque é advogado? Não, eles sempre foram meus amigos, João Tibério, os advogados ao longo da minha vida, enquanto adepto de Benfica, sempre precisei deles. Não é por causa disso. É a primeira vez que estou a gravar com alguém que tem mais horas de podcast que eu. Mas olha, desculpa interromper a conversa a sol, mas tens de falar com o Picado, não é comigo. A culpa não é minha. Não, mas é verdade. Eu até acho que, de alguma forma, o João Diogo Manteigas merecia ser homenageado, João Tibério. Olha, então, um prémiozinho. É, se há os que não aparecem e os que não dão a cara, o João Diogo Manteigas, se houver um podcast em Vila Nova de Poiares, ele vai estar presente. Estar com ele. Parece bem. Conseguimos fazer um rufar? Não é rufar. Não, houve apostas na internet para saber qual ia ser a piada. Mas não é uma piada, é realmente. Isto é uma brincadeira e não é. A verdade é que o João teve sempre e está disponível para todos os projetos, sejam eles de que dimensão forem, e portanto é uma pequena brincadeira. Está aqui o certificado para o João Diogo Manteigas do maior número de horas em podcasts de um candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Vou pendurar isto no meu escritório, não estou a brincar. Prontos. Deixem-me só dizer uma coisa relativamente a esta pequena brincadeira. Tirando o facto de ser, não obstante ser uma brincadeira, é uma coisa que eu levo a sério. É a primeira vez que estou aqui convosco no BI, seja em que matéria for. Vocês acho que já perceberam que
tentei sempre contribuir de todas as maneiras para projetos como o vosso, independentes. Não interessa aqui eleições, não estou a falar isso. Aliás, já falava em podcast, como me convidaram, bem antes disso, só nunca tinha ido ao BI. Projetos como Falar Benfica, BI, Bigode à Benfica, o Joel, o Terceiro Anel, tudo. Pronto, não consigo agora aqui incluir todos, mas até lembro-me agora do El Mítico Benfica, que também fiz uma pequena entrevista. Eu acho que nós é que temos que dar palco a vocês. Funciona um bocadinho ao contrário. Porque o Benfica não nos dá esse palco. Pronto. E a questão é exatamente essa. Não se debate Benfica no Benfica, que era onde se devia debater Benfica. E, portanto, eu acho que quem puder deve disponibilizar sempre para isso. Portanto, parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Acho que isto permite logo abrir um pouco e quebrar o gelo. É um ótimo gancho para a primeira pergunta. Estás em campanha há cerca de um ano, fez um pouco mais de um ano, a semana passada. Sim, no sábado, dia 13 de setembro. Quais eram as tuas expectativas e o que é que estás a sentir depois de um ano na estrada, a ouvir tantos benfiquistas, tanto nas casas, nas ruas, recepções? O que é que estás a sentir? Olha, começou por ser um pouco estranho, não para nós, porque estávamos decididos naquilo que estávamos a fazer e temos, como vocês, somos militantes e sabemos onde é que temos que ir, mas foi um bocadinho estranho para a maioria das pessoas porque, de alguma forma, apelidaram-nos logo da oposição. Aliás, quando os mídia, os meios de comunicação ligavam-nos pela novidade do lançamento da candidatura, então de que forma é que vocês vão fazer a oposição? Nós não somos oposição nenhuma. Nós fôssemos a oposição, o nosso argumentário tinha que ser sempre contra quem está na direção, ou seja, não sei, contra quem, seja lá quem for. Portanto, nós quisemos logo marcar essa diferença de que somos uma alternativa, não somos oposição a nada. Aliás, vocês viram que durante um ano nós, ou eu se calhar, por ser mais em cima de mim que se focavam tanto, raramente me dirigi à direção do Benfica, seja a pessoa do Rui Costa, seja a outros. Houve momentos mais difíceis de não me poder dirigir. Eu lembro-me, recordo-me perfeitamente de uma situação que o António Silva, quando teve para ser em dezembro com o Jorge Mendes, há uma entrevista que raramente dá a falar do António Silva, que não devia ter feito, e portanto houve esses momentos mais pontuais em que eu tive que o fazer. E, portanto, de resto, mais de um ano de candidatura, sempre ouvi toda a gente, com base em dois pressupostos muito importantes. Primeiro, não quer saber se o Benfica ganha ou perde, estou cá. Não me interessa, não sou posicionista. Segundo, ouvir todos, e aqueles que nos quiserem ouvir também, para debatermos o Benfica. Metade do nosso projeto é assente em ideias que os benfiquistas nos lançaram. Vou já te estragar um bocadinho o alinhamento. Calmeiros. E sobre essa questão de ouvir todos e falavas sobre a questão de oposição, sentes que se perdeu um pouco essa ideia que discussão não é obrigatoriamente oposição e que é resultado de um Benfica como clube democrático, tem que ser habitual a discutir-se o que está a acontecer. Sei que, tirando os podcasts, como é o vosso caso, muito pouco se fala sobre a grandeza do Benfica transversalmente. Ou seja, fala-se muito de futebol, pouco se fala de modalidades, pouco se fala de associativismo. As Assembleias Gerais, vocês viram, começou por ser, por exemplo, o processo de visão estatutária começou por ser uma enchente, acabou com 100 pessoas na Assembleia Geral. Portanto, nós tentámos fazer ao mesmo tempo que uma candidatura, nós tentámos sempre puxar pelas pessoas para debater o Benfica. Aliás, eu, quando entram em contato comigo, diretamente nas redes sociais que eu só tenho o LinkedIn e o Instagram, o que eu digo sempre é, por exemplo, pessoas que falam comigo e dizem que vão votar em mim, eu digo, calma, ouçam todos, façam sempre isto. Não acho que me seja prejudicial, nem à nossa candidatura. Acho que ouçam todos até ao fim, vejam os projetos todos, debatam o Benfica com os vossos familiares e amigos e depois logo vêm. Mas interessem-se, porque aquilo que nós percebemos foi que havia pouco interesse em debater o Benfica. Era tudo muito centralizado no futebol. E por isso é que eu digo que os podcasts servem exatamente para a pessoa fugir àquilo que é o habitual. Muito bem. Bom, e agora como é que faz uma pergunta sobre futebol depois disto, Sérgio? A próxima pergunta é exatamente sobre futebol. Epá, então mas tens de fazer. Pronto, é chato isto, pronto. Não é chato. Vais perguntar se é o Bruno Lage, não? Não? Ah, está ali. Mas está mais à frente, está mais à frente. Tá Não, mais à frente. Fazemos sempre uma parte também sobre a espuma dos dias e o que está a acontecer e o que aconteceu esta semana. Claro. E a questão é, a equipa vem de 3 jogos sem ganhar na Luz. Isto é resultado da preparação da época? O que é que se deve a esta instabilidade e porque é que é neste momento tão difícil ganhar na Luz? Porque é sistémico o problema que o Benfica tem desde há 4 anos. Ou seja, já vinha atrás de 4 anos. O insucesso desportivo deve-se à gestão desportiva do mandato que existiu nos últimos 4 anos. É obviamente que é encabeçado por Rui Costa, mas Rui Costa também não está sozinho. Tem uma direção que o acompanha. Eu normalmente aponto o insucesso desportivo, que não é só o único insucesso que existiu. Há também institucional, há também da política interna. Houve muita gente a sair. Luís Mendes, Jaime Antunes,
Não digo Domingos Sousa Oliveira porque estava previsto sair. Mas houve outras pessoas, também profissionais que trabalham na Casa Benfica, que saíram, que eu, enfim, gosto muito delas, outras nem conhecia tão bem, mas também não são administradores, portanto não são tão conhecidos, mas saíram. Aliás, vocês sabem, pelo menos, do campus, não é? Houve muita gente que saiu do campus. Portanto, aquilo que se passou nos últimos 4 anos não só é uma debandada, como me preocupa a um nível de consequência de falta de projeto esportivo, sequer de estratégia, não existe estratégia absolutamente nenhuma no Benfica. E, portanto, é normal que nós hoje podemos contratar o Mourinho, temos que contratar o Messi, o Mbappé, podes contratar quem tu quiseres. O problema vai continuar a existir. Mas, João, achas que a escolha de Mourinho faz sentido depois de Lage ou não? Eu posso dizer aquilo que eu pessoalmente, por trabalhar enfim, faz parte de trabalhar no setor, posso dizer. Tenho conhecimento que o Benfica falou com o Mourinho em junho, que ao mesmo tempo o Bruno Lage disponibilizou-se para sair do Benfica. Falou com o Rui, disponibilizou-se para sair, para ele começar de novo. Rui Costa não quis. Rui Costa disse: não, és o treinador em que eu apostei, vou contigo até ao fim. O Mundial está aí à porta e, portanto, não faz sentido. E Bruno Lage meteu 2 condições. Aliás, Bruno Lage deu uma entrevista agora recentemente, deve estar para sair. As 2 condições principais, se bem me lembro, eram: então, sendo assim, eu quero uma adenda no meu contrato de que vocês não me despedem até 30 de setembro. E a outra condição era de que participava no planeamento esportivo, porque Bruno Lage não participou no anterior. Bruno Lage saiu em setembro e entrou, aliás, saiu o Roger Schmidt e entrou o Bruno Lage. O planeamento esportivo efetivamente aconteceu, foi planeado à época com Rui Pedro Brás, Rui Costa e Bruno Lage, contratações feitas passando pelos 3, mas não aceitaram a condição do 30 de setembro. Porquê 30 de setembro? Porque era uma data mais próxima das eleições, em que não permitia ao Benfica abandonar o projeto que assumiu com Bruno Lage. Isto aqui não é defender Bruno Lage, isto aqui é factual, foi aquilo que aconteceu. Obviamente que fruto dos resultados esportivos e daqueles assobios e daquela crítica que vocês ouviram de missão no jogo com o Karabakh, quer dizer, o 7º classificado da Liga do Azerbaijão, nunca tinha ganho a Liga dos Campeões, aquilo é de facto um murro, não é no estômago, é na cabeça e em todo lado. E portanto não havia outra hipótese, não chegaram a um acordo. Quando me falas em Mourinho, o que a direção do Benfica vai buscar alguém que faz tudo. É um homem que faz tudo. Comunicação, então. O Benfica nunca teve nem comunicação durante 4 anos, nem diretor de comunicação. Nunca teve comunicação. Tem agora um diretor de comunicação, tem um treinador, tem um gestor de homens e tem alguém que não se verga perante ninguém. Isto é bom, mas não estou a dizer que isto é mau. O que eu estou a dizer é que isto não acho que seja uma medida eleitoralista, acho que é uma medida para defender a direção, que sempre foi o que fez ao longo de 4 anos. Roger Schmidt foi abandonado, Bruno Lage foi abandonado. Quantas vezes? Peço desculpa. Eu lembro-me que Roger Schmidt teve 1 mês depois daquela brincadeira na conferência de imprensa em que ninguém falou inglês com ele. Lembraram-se? Teve 1 mês em que alguém dissesse alguma coisa da direção. Foi o Rui Costa, uma vez assim do Campos. E portanto, o Benfica simplesmente escuda-se, fecha-se dentro daquilo que é a grande fortaleza do Benfica, Estádio Luís Campos, e depois deixa andar quem representa quem dá mais a cara. Normalmente são os treinadores ou os jogadores. Obviamente Mourinho serve para o efeito. Mas olha, João, desculpa interromper o teu raciocínio, mas focando aqui no teu plano desportivo futuro, um perfil como o do Mourinho encaixava, por exemplo? Encaixa. Deixa-me dizer, o nosso modelo desportivo encaixa em qualquer tipo de treinador. Nós temos aqui um problema. Como vocês sabem, nos estatutos não alteraram a data das eleições. Pronto. E foi com uma ampla maioria. Ninguém quis. Tivemos abril, salvo erro, tivemos junho e ficou outubro. E tu, simplesmente, quando entras no Benfica, depois de ganhar as eleições, tu não podes despedir as pessoas que lá estão. Vais despedir também os treinadores. Também não o fazes. Portanto, o Mourinho encaixa porquê? Porque o Mourinho tem que parar de fazer aquilo que faz. O Mourinho tem que ser treinador. O Mourinho é um trabalhador. É um assalariado do clube. Por mais que custe dizer isto às pessoas, o Mourinho tem que ser defendido. O que é que eu faria, por exemplo, no jogo agora com o Rio Ave? Não permitia que o Mourinho falasse sobre arbitragem. Sentava-me à frente dele, com a direção toda, ele está a falar só sobre o jogo. Querem falar sobre a arbitragem, eu vou lá acima. Depois sou suspenso, paga multa, não há problema. Sou reincidente, não há problema. A direção é que fala sobre as questões fora do jogo. O Mourinho só tem que falar do jogo. E aqui a política da direção do Benfica é exatamente ao contrário. É ter alguém que dê o corpo às balas. Vamos para o próximo tema. Sábado temos um dia extremamente importante, sobretudo a partir do meio-dia.
Já uma forma temos importante. uma proposta sobre o regulamento eleitoral e atenção que, para quem está aqui, isto faz mais sentido, isto provavelmente pode ir já depois do que é que for o resultado. Portanto, vou fazer mais a pergunta do género. Temos a melhor proposta de regulamento ou temos a proposta possível? Temos uma proposta que não foi trabalhada nem foi pensada. Temos uma proposta que não defende os interesses do Benfica, nem dos sócios, nem de sequer das listas que são candidatas às eleições. Uma proposta que é uma cópia rasca do Regulamento Eleitoral de 2021, feita em cima do joelho, mas bem feito, tendo em conta o que se passou em 2021. E, portanto, tiveram meses sem querer fazer nada para ganhar tempo. As próprias reuniões que houve com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pereira da Costa, eu pedi ao Tiago Dinho e ao Henrique Nunes que me fizeram representar, porque eu não queria ir a essas reuniões, não quis ir a essas reuniões, ia-me chatear, portanto mais vale irem eles, que eu sei que eles conseguem ter mais calma, a falar sobre os temas, e depois percebemos que eu estava certo, as reuniões não foram sobre o regulamento eleitoral. Houve candidaturas que preferiram falar de tudo também, menos, ou atacar-se umas às outras, falar tudo menos daquilo que interessava, que era o regulamento eleitoral. Eu relembro que a nossa candidatura, em março, depois do dia 8 de março, quando foram aprovados os estatutos, falámos N vezes sobre o regulamento eleitoral, que era obrigatório, que tinha que vir, tinha que ser feito, a direção é que tem que fazer, que é outra normalidade. A direção não tem que fazer um regulamento eleitoral. Quem tem que fazer é a mesa da Assembleia Geral. São os sócios que têm que fazer isso. E tem que ir à Assembleia Geral para tu poderes comentar, para podermos debater e alterar. Pasme-se que agora, este sábado, tens uma minuta de um regulamento eleitoral, que para mim aquilo não é nada, é uma manta de retalhos, e nem sequer podes debater o conteúdo daquilo. Ou votas sim, ou votas não. Não serve. E é exatamente o espelho daquilo que é a direção dos últimos 4 anos. João, vamos focar aqui agora um bocadinho no teu programa, que está organizado em 5 pilares. O desportivo, o associativo, o empresarial, institucional e infraestruturas. Tu podes explicar de forma um bocadinho mais sucinta como é que estes pilares se traduzem em medidas concretas e como é que imaginas a sua implementação? Sim. Bom, sendo breve, os mais importantes sempre, desportivo e associativo. O desportivo consiste num modelo de gestão desportiva que é o modelo de otimização do valor do mercado das equipas, que tanto pode ser aplicado no futebol como nas modalidades. Consiste em 3 vetores. O primeiro tem a ver com uma melhor gestão daquilo que são os contratos dos plantéis que existem quando tu entras no clube e na SAD. Ou seja, tu tens de sentar à mesa, ver a quantidade de contratos e de jogadores por plantel que o Benfica tem, na equipa A, B, Sub-23, etc. Falar com o treinador e com a equipa técnica para saber o que é que quer fazer com esta quantidade enorme de jogadores para tentar chegar a um ponto que é reduzir o número de jogadores por plantel, tentar otimizar essa parte. Segundo ponto muito importante, para nós essencial, é a base da nossa candidatura na parte esportiva, que é a aposta na formação, retenção de talento, até por uma questão de sustentabilidade financeira. Terceiro, está relacionado com uma mestria naquilo que é a compra e venda de jogadores. O Benfica é muito bom a vender jogadores, pronto, mas é muito mau a comprar. Contrata muito caro, cada vez contrata mais caro e, portanto, fica extremamente complicado. Isto para chegar a uma definição, uma fórmula de talento. Com a conjugação destes 3, que exige muito trabalho, o objetivo é chegar a mais qualidade. O Benfica tem que ter os melhores atletas no Benfica, futebol modalidades. Segundo, maior equilíbrio. O Benfica tem que ter pelo menos 2 jogadores por posição para permitir modelos alternativos de jogo, modelos alternativos de técnico-táticos para os treinadores. Terceiro, maior compromisso. É aquilo que a mim me faz mais confusão. Que é, não existe no Benfica, que é os atletas e o staff que trabalham no Benfica têm que aceitar e reconhecer os valores, princípios e história do Benfica. O Benfica não é um clube qualquer. É verdade que não temos tido sucesso nos últimos anos. As derrotas afligem-nos. Parece que se está a instalar uma cultura literalmente de derrota no Benfica e isso apavora-me. E eu acho que a única forma de nós conseguirmos é, de facto, quando contratamos os jogadores, termos noção de que passamos a mensagem correta. O caso do Ivanovic este ano, quando chega e diz que é o trampolim para qualquer lado. Eu não critico aquilo que é o drive do atleta para jogar bem, aquilo que o motiva. Para uns é o sustento da família, para outros é dar um salto para outra liga. A motivação é dele, mas ele tem que perceber que há coisas que simplesmente não pode
não digo comunicar em público, mas tem que perceber que é contraproducente para o Benfica. Portanto, isto basicamente o modelo esportivo assenta nisto. O modelo económico ou financeiro. O Benfica tem que aumentar as suas receitas. O Benfica tem, com esta direção, tem aqui graves problemas financeiros. Eu já disse isto publicamente, o Benfica tem um grave problema de caixa, de tesouraria. Quando tu tens, e vocês têm negócios, quando tu tens um negócio em que tens que pagar salários, fornecedores, gás, luz, etc., tu tens de ter dinheiro em caixa. O Benfica não tem dinheiro em caixa. O Benfica, no último relatório de contas da SAD, tinha 6 milhões de euros. Isto é uma coisa que é impossível. E depois levamos com a notícia a dizer que o Benfica teve que adiar o pagamento, um erro de processamento do pagamento de uma prestação do Rios. Não há aqui, obviamente, milagres e, portanto, o que nós temos que fazer é cortar determinados custos. Por exemplo, a operação, os custos operacionais com a BTV e a Benfica Estádio, com o estádio, aumentaram mais de 200% nos últimos 4 anos. É que os famosos FSEs também dispararam. Eu não estou a dizer que chega lá e corta-se em tudo, não é nada disso. Pode-se cortar em algumas coisas, mas o objetivo é aumentar as receitas. Parece-me a mim que merchandising é, obviamente, que está no clube, dá perfeitamente para aumentar. Parece-me a mim também que os patrocínios podem aumentar. O Benfica tem à volta de 21 milhões de euros, 24 milhões de euros de patrocínios na SAD, acho que é curto. E acho que de uma vez por todas temos que começar a sentar a falar sobre o naming do estádio. Eu já falei, tenho um parceiro que já o conhecia já há algum tempo, é uma empresa internacional grande. Estamos aqui a tentar captar para sentar à mesa. Já sentámos à mesa com 2 parceiros, potenciais parceiros institucionais, e os valores rondam-se todos o mesmo. É sempre 7 milhões, 8 milhões, é aquele valor que dão ao Benfica. João, mas posso fazer uma questão relativamente ao naming? Eu acho que é uma medida um bocadinho polémica. Por causa do nome do estádio mesmo. Por causa do nome do estádio. Mas tu deixas de chamar Estádio da Luz. Eu não. Mas eu percebo que existam muitos sócios que são contra. Certo. O que é que tu dirias a um adepto que sente que o estádio perde um bocadinho a sua alma ao ter um nome patrocinado? Tem que haver uma questão de identidade. Tu vais à Allianz Arena e é vermelha. Certo. Epá, ninguém chama aquilo Allianz Arena. Eu pelo menos não chamo, e não sou do Bayern, não é? Quer dizer, mas é o meu ponto de vista. Eu vou pegar no ponto de vista daquilo que tu estás a dizer. Vamos todos para uma Assembleia Geral decidir. Temos que meter lá as condições todas. Mas tem que haver uma identidade. Não vais pegar no main sponsor para o naming do estádio em que é azul e branco, ou verde e branco, não é? Tem que haver uma identidade. A Allianz identifica-se com o Bayern, curiosamente, tal como a Adidas, tal como depois a Audi. A questão aqui é que a condição em cima da mesa não é só dinheiro, não é? Tem que haver alguma ligação ao futebol, neste caso é um estádio, e tem que haver depois ali também outras condições, não é só dinheiro. Por exemplo, sei lá, painéis fotovoltaicos no parte de cima do estádio, tirar as cadeiras, este parceiro com quem eu falo e com quem tenho confiança, tirar as cadeiras todas do estádio e substituí-las por cadeiras renováveis, material sustentável. Aliás, tenho aqui um amigo meu, certamente já está contente a ver isto. E portanto faz limpeza na praia, aqui o grande Rodolfo. E portanto tem a ver com tudo isto, mas tu tens que apresentar isto aos sócios. Atenção, eu não chego ali e digo, a partir de agora é assim porque eu preciso de dinheiro. 7 milhões de euros em 10 anos, 70 milhões de euros, é dinheiro, não é? Eu acho que o Benfica já podia ter começado a fazer isso há muitos anos atrás. É só isso. É uma receita. A outra, estava aqui a olhar para a tua camisola, é a Adidas. Eu acho que a Adidas não nos dá, acho eu, enquanto sócio Benfica, não nos dá o devido mérito para aquilo que é o Benfica. Se calhar, de facto, a Adidas pode-se virar para nós e dizer assim, não, vocês estão a perder tração, vocês são tier 2, são tier 2, não é? São tier 2, e nós temos que perceber porque é que somos, não é? Porque nós estamos no décimo lugar do ranking da UEFA neste momento, portanto, não somos assim tão maus. Como é que nós temos de estar em segundo lugar da classificação das camisolas? Não faz sentido. Portanto, acho que aí há qualquer coisa a fazer. Acho que faz sentido também sentarmos à mesa com potenciais concorrentes. Eu dou sempre o exemplo daquilo que aconteceu na Federação. A Puma substituiu a Nike. A Nike tem o Ronaldo como contrato vitalício. Portanto, para a Puma ter tirado a Nike dali, significa que aquilo foi valente, não é? Eu acho que o Benfica não pode ficar refém de parceiros eternos. Só isso. João, eu queria focar aqui na parte financeira, até porque tu deixaste essa porta aberta. Falaste de uma reestruturação da dívida como uma prioridade. Gostava que partilhasses connosco que medidas concretas tens em mente para alcançar esse objetivo. Sim. E depois que lições tiras também do que foi feito pelas anteriores direções? Um desastre. É a relação que eu retiro. Por acaso não está aqui hoje o meu grande amigo Pedro Plácido Pereira, mas está aqui o Paulo Ferreira, que é a pessoa que nós vamos ter para vice-presidente da área financeira na SAD, 25 anos de Federação Portuguesa de Futebol, e temos trabalhado há vários meses, foco só nisso, ele e o Pedro Pereira, que já foram apresentados. O Pedro Pereira é o vice-presidente para o Grupo Benfica.
quando nós falamos em reestruturação financeira, o Benfica aumentou 40% o seu passivo. O seu passivo bancário, a sua dívida. Aliás, 24%, aumentou 24% o seu passivo e a dívida bancária em 40%. É isto. Porque nós pensamos sempre que os EOs, que os empréstimos obrigacionistas, mais tarde ou mais cedo o objetivo é acabar com eles. Na realidade não, porque o Benfica precisa de dinheiro, então não consegue acabar com eles. Sendo que grande parte é para pagar empréstimos obrigacionistas anteriores. O objetivo é tentarmos financiamento, mas com uma maturação superior, ou seja, mais alargada. Porquê? Quando tu vendes jogadores, que é aquilo que é a tua maior receita à parte dos direitos audiovisuais, tu vendes o jogador e recebes o dinheiro normalmente a 5 anos, que são os contratos que fazem. Tu, quando assinas para um clube, normalmente é 5 anos. E tu recebes o valor da venda em 5 anos. Tu tens que ajustar a maturidade daquilo que é a tua dívida àquilo que tu recebes. E o Benfica não tem isso. Pronto. Portanto, quando eu falo em reestruturação, basicamente é isto. É ajustar a dívida que aumentou, porque aumentou, e os custos operacionais também aumentaram, por exemplo, de 8%, em que o Benfica não tem receitas nos deadlines certos, ajustados à dívida. Se eu tivesse tranquilo no Benfica, em que tenho que pagar 40 agora em outubro, mas vou receber 40 em outubro, feliz e contente. Mas não é isso que acontece. E portanto nós temos que ajustar. Tem a ver exatamente com isso. Mas há bocado estávamos a falar até da questão das FSS e não sei o quê. Mas se houver necessidade de cortes mesmo, e só saberás a partir do dia 26, não é? Em que áreas é que se devia intervir primeiro? Eu já disse, acho que a gestão operacional do estádio está acima daquilo que é normal, a da BTV também. E depois tens aqui um problema, tu já o disseste, os FSS são opacos, são ocultos. Nós não sabemos o que é que são. Vamos lá ver, eu tenho noção do que é. Trabalhos especializados, segurança, que aumentou 300% pelas minhas contas nos últimos 4 anos. Mas atenção, a operação do estádio depois também exige, relativamente à segurança, muita gente, não é? Portanto, o objetivo é cortar onde der, mas o corte que tu fazes vais alocar no investimento desportivo. Okay. Ou seja, eu não corto só por cortar. Eu poupo naquele corte que eu faço para investir no futebol, neste caso. Porque é assado. Okay? Portanto, o objetivo é cortar para investir. Mas sim, tens razão. Só entrando lá, e acho que qualquer candidato sabe disso, só entrando lá é que nós vamos saber o que é que se passa. Muito bem, João, voltamos demos aqui um pulo. Sim, temos mas que voltar um voltamos bocadinho pouco atrás. à questão mais da visão e plano estratégico, desportivo. Que importância é que dizes que dás ao sonho dos títulos europeus, sobretudo uma gestão de curto e médio prazo? Será que estamos a ser muito ambiciosos a querer... às vezes fala-se que o Benfica tem que ser campeão em X tempo, exigimos isto. É execuível isso quando na realidade temos dificuldades a ser consistentes em Portugal? Tu mesmo nas dificuldades que tens, o Benfica foi aos quartos de final da Liga dos Campeões com o Roger Schmidt e o ano passado estavas a progredir. Perdeste com o Barcelona, que, enfim, que é o que é. Um clube como o Benfica, num país onde está, por norma, ganhando sempre a Liga, vai sempre à Liga dos Campeões. Vejam como pré-eliminatórias. E o Benfica é sempre um underdog. Hoje em dia é visto como um underdog. Pronto. Mas é um underdog que, se tiver um projeto bem estruturado, em que não desvies daquilo que é o projeto, eu acho que tu consegues, porque depois o que te falta é sorte. Não te vou estar a dizer que aquilo que é óbvio, não é? Estar a competir com os PSGs desta vida, com os Cities desta vida, e com o Barcelona falido, por exemplo, ou com o Real Madrid que só contrata 3 jogadores por época, mas cada jogador que contrata é acima dos 100 milhões de euros, contrata os melhores. Isto são 5, 6 clubes que são assim. O Benfica ombreia com qualquer outro. O Benfica é feito disto. Mas desde quando é que nós, em 120 anos de história, desde quando é que nós fomos sempre os maiores da Europa? Nunca fomos. Nós fomos, os maiores e somos os maiores em Portugal e que lutamos com qualquer clube que apareça. Seja ele qual for, rico, pobre, não interessa. Eu, por exemplo, gosto muito do Atlético Bilbao, é um clube que raramente ganha, mas tem uma identidade que eu acho aproximada do Benfica, em termos de associativismo e de tudo, local, geográfico, etc. E, portanto, eu acho que nós, que temos 3 grandes características, associativa, formação e atletismo, mas a associativa é que faz com que nós sejamos grandes. Nós é que enchemos os estádios lá fora. Por exemplo, eu fui a Barcelona com a minha mulher, estava cheio. O Benfica, conhece algum clube como o Benfica, da dimensão do Benfica, futebolisticamente falando, consiga fazer isto? Zero. Não conhece nenhum. E portanto aqui a questão tem a ver exatamente com a grandeza. Não podemos andar a bater, é sempre no peito, a dizer que o Benfica é muito grande, ganhamos muito. Não. Nós só conseguimos demonstrar que somos grandes por causa de uma coisa, por causa dos sócios. Porque se for por títulos,
é o que está à vista: 4 títulos, um campeonato, uma taça da Liga, 2 supertaças. Vou contabilizar, obviamente, esta última. Portanto, a nossa grandeza reside exatamente aí. Sim, é possível, vou utilizar esta expressão, meter medo lá fora por causa dos sócios, por causa daquilo que é o Benfica. E depois, quando vão ver a história do Benfica, de facto é um clube grande, é um clube ganhador. Agora, tu tens que criar as bases para isso e depois esperar ter sorte. O Benfica consegue. O Benfica, em 4 anos, num ano com o Roger Schmidt, consegue fazer, e em declínio nessa fase esportiva da época, consegue. Se tivesse passado ao Inter Milão, se calhar tinha feito uma gracinha. Portanto, é sempre possível fazer isso. Agora, acho que as condições de base não estão lá. Não deixes de acreditar. João, o teu programa fala em otimizar o valor de mercado das equipas. Concretamente, como é que se traduz essa ideia na prática para que se evite que o Benfica se torne mais um clube vendedor do que vencedor? Com risco. Tens que assumir o risco. Tens que assumir o risco de formação. Porque esse modelo está assente em deixares de ter plantéis que sejam consumidores de custos, de centros de custo. Ou seja, tudo o que tu ganhas em receitas, investes tudo no futebol. Ou seja, estás a descapitalizar a tua empresa para investir em jogadores por 30, 25, 27, 21 milhões de euros e estás constantemente, todos os anos, a criar plantéis sem estabilidade desportiva absolutamente nenhuma. Tu este ano olhas para o teu plantel, tens Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, tens o Turbino desde o ano passado, mas fixos desde há muito tempo só tens estes 3. E tens o Frederic, que veio quando veio Roger Schmidt. Mas vê bem, em 4 anos, no mandato, tu estás constantemente a alterar tudo desportivamente. Portanto, o Benfica, se uma das suas características é a formação, assuma-se o risco. Eu não tenho problema. Assuma o risco da formação. Não venham dizer que em 192 atletas que existem no campus do Seixal, em que 78 são residentes no Seixal, não há 3 ou 4 que não se consiga meter ali na equipa A. Tens lá o João Veloso, o Priós neste momento, e o João Rico está encostado porque não renova o contrato. Renovem o contrato com o miúdo, mas metam-no a jogar. Senão os pais e o agente não querem, obviamente, renovar o contrato. Se não metem a jogar, como é que vão renovar o contrato? Se eu não mostro ao mundo, como é que eu consigo motivar este jogador? E depois tens outro problema. Tu, se não tiveres jogadores que chegam, se não têm progressão na carreira, se não chegam à equipa A, como é que eu vou dizer aos miúdos que estão lá embaixo na equipa B, no sub-23, não te preocupes que vais ter um lugar ali em cima? Eu tenho 0 exemplos. Eu não tenho nada. O António Silva jogou porque alguém se lesionou, já não recordo, no Bessa, ou porque houve um cartão amarelo. É sempre porque alguém se lesiona. Renato Sanches foi igual quando entrou na equipa. Foi a mesma coisa. Portanto, nós não temos um projeto delineado. Eu assumo o risco, não tenho problema. Os diretores esportivos com quem eu vou trabalhar, sobretudo no campus, que são externos, vão entrar de fora, são pessoas com uma mentalidade e uma experiência de identidade. Ou seja, os melhores que chegarem aos sub-23, à equipa B, vão começar a treinar na equipa A e é para ficarem. E ainda por cima em Portugal consegues rodar. Podem tanto ir jogar aos sub-23, como podem jogar à B, como podem jogar à A. Usem isso. Mas o Benfica este ano, em último ano de mandato, de eleições, faz um all-in em contratações caras, que eu acho que são bons jogadores, obviamente, mas descapitalizem muito a empresa. Eu em jeito de desabafo, o problema é que eu acho que nós também temos quarta parte de responsabilidade quando ficamos mais entusiasmados quando veio a vedeta X do campeonato ou do país do que... Nós temos muita culpa em muita coisa. Olha, vou-te já dizer uma coisa que aconteceu na terça-feira com o Rio Ave. Ao minuto 80, nós não estávamos a jogar bem. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia já não percebem, e vocês vão se lembrar disto, têm a minha idade, nos anos 90, mesmo a jogarem mal, nós carregávamos. E até podíamos empatar ou perder, mas nós é que conseguíamos fazer com que eles ainda dessem alguma coisa. Nós já nem isso fazemos. Tu tens uma perda de identidade completa. As pessoas, eu já nem ligo enfim, as pessoas que saem porque têm o carro no Colombo e têm que ser mais cedo e porque há trânsito, etc. Cada um tem as suas. Eu fazia uma coisa, já disse, eu quando vou presidente do Benfica tranco as portas todas do estádio, ninguém sai. Vão ter que levar Não é. Repara, isto é um misto. Eu não estou a ser justo, eu estou a ser justo a 50%. Mas vamos respeitar as questões de segurança. Não, claro, não. Ui, então nas questões de segurança há muito para dizer aquele estádio. Não, mas a questão não é essa. Há aqui, obviamente, 50% diz que eu estou a dizer é verdade. Mas também os outros 50% é porque o Benfica permite, com jogos da BTV, ter jogos às 8 da noite, às 8h15 e às 9h30. Isto é inacreditável. Nós agora vamos ao Dragão, vamos jogar às 9h15 da noite a um domingo. Também trabalho à segunda-feira.
Portanto, o Benfica também não fez nada por isto. Lá está, voltamos atrás no início da conversa. O Benfica é um fracasso institucional. O Benfica nunca soube defender os sócios. É por isso que tens pessoas a saírem para ir buscar o carro, para irem para casa. Claro, tens jogos às 8 da noite, tens filhos também, não tens? Também tens de sentar, também tens de deitar cedo, tens responsabilidades. É normal, portanto, eu quando digo tranca as portas, com jogos mais cedo, às 3 da tarde, hoje não há desculpa. Tu achas que eu tenho aqui uma ideia que é, eu acho que o maior desafio do futuro presidente do Sport Lisboa Benfica é recuperar a tal identidade. Eu acho que isso vai muito para além das contas, das auditorias, claro, disso tudo. Associativismo, militância. Opa, e como é que que ideia é que tu tens para recuperar isso? Porque isso é um tema que a mim mexe muito comigo. Ainda agora falaste nessa questão. Eu não sei, eu acho que é mesmo um desafio gigante. É o maior desafio de todos. A sério, não estou a brincar. As pessoas que me conhecem sabem que eu sofro com isto. Como elas também sofrem, como tu genuinamente dizes isso. Eu acho que é o maior desafio de todos. É o maior trabalho que vais ter. Há medidas pontuais que nós temos no nosso programa, como por exemplo o Benfica em Movimento, que é o Benfica vai assumir os custos dos transportes para trazer as pessoas do Algarve, do Norte, para os jogos, mas não só aos jogos, às modalidades também e às Assembleias Gerais. Pá, por amor de Deus, venham às Assembleias Gerais. Eu sei que é chato, é complicado. Nós prometemos fazer as Assembleias Gerais de manhã ou ao final da manhã e convívios de almoço. Eu volto a dizer, andamos todos a bater no peito, somos todos muito benfiquistas e tal. Mas depois a malta quer ir ver a bola. No dia 8 de março, nos estatutos, votaram 8 mil pessoas. Estádio com 52 mil pessoas. Podes-me dizer, estava a chover. Isso é ser benfiquista, por amor de Deus. Mesmo que não soubesse, ias lá meter uma cruz, ou encaminhavam. É o maior desafio, é o meu maior medo, confesso. Digo aqui de caras que é aquilo que eu mais vou batalhar, porque felizmente tenho experiência no futebol, não estou preocupado com isso. Estou muito preocupado com o associativismo, com a perda de identidade. Eu não conheço este Benfica. Esta direção contribuiu para isso. A direção anterior também contribuiu para isso, mas esta aqui aprofundou. Pior ainda, na pessoa do presidente que é, em que toda a gente depositou a expectativa em 2021 na grande figura que ele era. Eu estou à vontade para falar porque eu votei no Benítez, como em 2020 votei no Noronha. Mas isso tem a ver com questões de gestão, não é? Estratégia. Cada um tem o seu critério de voto, não é? O meu critério de voto é este. O meu critério de voto não tem a ver com a figura em si. Eu não sou, e a minha candidatura vai provar isso, eu vou por benfiquistas competentes, ilustres, desconhecidos benfiquistas. Não procuro figuras, nada contra as figuras, atenção. Não as procuro. Eu acho que o Tibério, se é competente na área da comunicação, pego no Tibério, desde que seja confiança, posto nele. Sérgio, podcasts, vamos embora, vamos fechar com a Benfica TV, com a BTV, vamos fechar aqui, que é uma coisa que nós também queremos fazer, fechar se vocês aceitarem, porque tem que manter a independência, fechar comunicação a nível de análise independente do Benfica, trazendo sócios conhecidos, fazendo debates nas casas. Nós, para podermos voltar a agregar os sócios e voltarem a perceber que somos uma família, temos mesmo, ou vamos ter mesmo, o Benfica vai ter que ir ter com eles. É a única maneira. Eu, quando estava no Algarve, percebi que algumas casas, como no Norte, marcam autocarros, portanto, da bilhética que tiver, marcam depois autocarros, mas repara, um sócio que viva no Algarve tem que pagar transporte ida e volta, bilhete, que não é nada barato, come, bem, então se vai à Fanzone, gasta o dinheiro todo em cerveja, aquilo é uma vergonha. E não se ouve ele próprio, por causa lá do outro camala que está lá. Portanto, aqui a questão é caro ir a um jogo de futebol do Benfica. É caro, e tu não tens nada para dar. Sérgio, tu hoje em dia não tens nada para dar. Sim, mas e como é que se vende pode dar esse espaço, essa experiência? É tornar aquilo orgânico outra vez. Nada contra o espaço da Pepsi, nem contra a Fanzone, nem contra o DJ, não tenho nada contra isso. Orgânico. Falam muito das relotes, criticam muito das relotes. Eu gostava de saber porque é que um dia decidiram criticar as relotes. São mais baratas. As pessoas estão muito mais felizes lá. Eu acho que só há crítica porque está a roubar negócio à Fanzone. Claro. Metam-nas lá. Metam-nas lá, em vez de cobrarem rendas da Fanzone, que é um balúrdio. As pessoas que estão lá a trabalhar naquelas relotes da Fanzone, é normal que subam os preços. Pagam muito de renda. A malta depois nunca pensa nisto, não é? Mas é exatamente por causa disso. Tu não tens medidas para aproximar e tu vais ter que ir atrás dos benfiquistas. Vou dar outras medidas, por exemplo, congresso itinerante. Bom, eu tive uma proposta na Assembleia Geral de Processo de Revisão Estatutária que não foi aceite, que era a cada 3 anos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral escolhia um sítio para fazer uma Assembleia, seja ela qual fosse.
orçamento, prestação de contas, o que fosse. Ouvi um comentário de um consórcio meu, que aceito, a dizer que o Benfica chama-se por Lisboa e Benfica. Não sabia que os sócios tinham gostado daquilo e votaram contra. E portanto aqui a questão é, se nós não trabalhamos para eles, para as casas, Benfica, que a maioria não são sócios do Benfica, são sócios da casa, porque pagam 1 euro, 2 euros, 3 euros no máximo de sócio, de cota na casa, e está tudo invertido. E depois vejo, sei lá, investimentos como nada contra a Casa Benfica Santarém, fui lá, nada a ver com a candidatura, fui lá almoçar, tive um almoço com amigos, o presidente da casa veio ter comigo, super simpático, aliás, aproveito para lhe dar um abraço, quis-me explicar o porquê de eu ter... Não percebi porque é que eu tinha criticado o investimento, que foi de 1,5 milhão de euros em infraestrutura. Eu expliquei-lhe, é simples, porque agora abriram um precedente em que todas as casas vão querer que o Benfica também invista 1,5 milhão de euros em infraestrutura. Portanto, isto está tudo ao contrário. E mais, não tenho problema nenhum em dizer, as direções do Benfica nos últimos 15 anos abandonaram completamente os benfiquistas. Somos clientes, já não somos sócios. E agora a FAPA cai-me a mim que eu vou ganhar as eleições e vou ter que ir atrás desta gente toda. Vamos agora a uma pergunta que vem de um dos nossos patronos, Ricardo Troncão. Cito: acho fantástica a ideia da base de talentos benfiquistas. É uma ideia já avançada por outros consórcios há muitos anos e só peca por tardia a sua implementação. Pode dar 1 ou 2 exemplos concretos de como essa pool de talentos pode ser aproveitada dentro e fora de Portugal? Sim, independentemente da sua área de formação ou até de eleição. Modalidades, por exemplo. Uma coisa que me apavora, os pavilhões sempre vazios. Mas também lá está, o ano passado, aqui o João Alexandre não deixa mentir, estive a ver um jogo com ele de hóquei feminino às 9h15 da noite, é uma quinta-feira. É normal que só tivessem lá 7 pessoas, nós contámos todas, eram 7 pessoas, e nós não estamos a contar connosco. Acho que, acima de tudo, as modalidades onde se precisa mais, e no associativismo, abrir essa base de talentos é dizer assim, precisamos de malta aqui a abanar as bandeiras. Não é preciso ser um grande talento, não é? Mas é uma identidade, uma questão do voluntariado. As pessoas vão, querem se sentir dentro do Benfica. Organização de excursões. O Benfica em movimento, por exemplo, novamente, aquilo que o Benfica deve suportar, os transportes, ter pessoas ligadas à área da logística, em que trabalham em prol do Benfica sem receberem salário, não são trabalhadores do Benfica, conheci um engenheiro. João, se precisares de mim, quero ir entrar aí contigo no estádio, quero ver os extintores, quero ver os elevadores, que eu tenho conhecimento que falham 3 vezes ao dia, por exemplo, ou os extintores que o Tiago Dinho sabe bem, foi ele que me disse, já passaram no ano da validade dentro do estádio e tirou fotos e vídeos. Há tanta coisa que nós podemos abrir as portas aos benfiquistas. Voltamos à brincadeira da abertura da rotunda Cosme Damião e com aquela coisa que eu estou sempre a ouvir, é pá, tu achas que é possível tudo? Não é possível abrir o portão em frente à estátua do rei para entrar lá o autocarro, à imagem daquilo que faz o City, quando chega ao estádio, com as pessoas todas à volta do autocarro. E se as pessoas não quiserem autógrafos e não quiserem dar um abraço e quiserem bater nos jogadores, é assim que é, meus amigos. É assim que é. Eu também sou criticado, tenho que levar com a crítica. Eu estou à espera de ser presidente do Benfica e só me darem palmadinhas nas costas. Muito pelo contrário, eu estou à espera quase que me deem porrada todos os dias. É assim que é normal. Agora, não saber isto é mesmo. Não vale a pena virem então. Porque o grande. E nós, os dois, estávamos a olhar um para o outro agora. A coisa que mais dói é efetivamente. Tu hoje em dia o Benfica é futebol. Acabou. Já não há. Tu não tens mais nada. Tens o Mourinho agora, tens um plantel com 24 jogadores. E olha, se ganhares agora ao Gil Vicente, as coisas amenizam. Se ganhares ao Chelsea em Stamford Bridge, epá, então aí metem-te logo, é do 8 para 80, mas depois se calhar se correr mal no Dragão, a coisa já volta abaixo e depois entretanto temos eleições. Eu acho que hoje em dia o critério para votar já nem sequer é futebol. É mesmo uma fotografia triste daquilo que é o Benfica. O dia até estava a correr bem. Não estás, Sérgio. Não, é verdade, pá, porque eu... Enfim... Acho que eu estou sempre à espera que o nosso clube dê a volta. Mas nós temos capital humano para isso. Opá, temos, mas eu não vejo. Eu não sei se temos assim tanto capital humano. Pá, Tens, sabes porquê? Pode estar afastado, pode não sentir essa proximidade. a minha questão é como é que tu vais recuperar essas pessoas. Não tenhas medo, abre.
Certo. Porque é que os jogadores, tu vais às modalidades, a primeira coisa que acontece quando acaba um jogo, os jogadores perderam, ganharam, não interessa, dão a volta, cumprimentam, tiram fotos, etc. Porque é que isso não acontece no futebol? Que é o que mais mexe. Porque é que o campo está fechado? Porque é que a equipa feminina não joga mais vezes no futebol, no Estádio da Luz? Certo. Tu estás à espera que as pessoas Este ano venham ter nem contigo? treino aberto houve. Costuma Não. haver. Olha, outra medida. Para as casas, por exemplo. Treinos abertos. Verão, inverno. Cobramos 1 euro, 2 euros bilhete, revertemos para as casas. Pá, pensem nas coisas um bocadinho. Eu às vezes penso na malta que está na direção, são só sócios, nem sequer são do Benfica, sinceramente. Eu não queria fazer esta pergunta, mas acho que é mais que óbvio agora no seguimento desta conversa. Se achas que ainda continua a faltar Benfica no Benfica? Falta muito Benfica no Benfica. Dei-te o exemplo há bocado dos 80 minutos. Eu estava pávido a olhar para toda a gente, calado. O estádio estava calado. 57 mil pessoas, salvo erro. Tudo calado. Estão à espera que aqueles 11 mamães ali dentro marquem um golo. Com um estádio para 65 mil lugares, com tudo calado. A culpa também é nossa. Assumam. Qual é que é o problema? Depois falam das claques, eu chamo de grupos de sócios. Deixa lá estar as claques em paz. Muito fazem eles. Quem é que não canta as músicas das claques? Quem é que não sabe quem é que são? Qual é que é o problema? Arranjam sempre um bode expiatório. Não vale a pena. A culpa é toda nossa. Da senhora de 65 anos passou por mim no outro dia a dizer que vai votar Rui Costa. Porreiro, parabéns. Eu dou-lhe os meus parabéns. Está no, ao Twitter, miúdo, está no 10 Twitter anos, como Dona Rosa 67454. Não, eu achei piada. Eu achei piada, não tenho nada contra a senhora. Aliás, lá está, como eu digo, eu sou aqui, sou bar aberto, como eu digo. A senhora passou por mim, estávamos empatados com o Rio Ave. Eu estava, sei lá, quase a bater em alguém, a olhar com cara de parvo para a frente. O jogo ainda não tinha acabado, a senhora devia ser uma das que tinha o carro no Colombo, certamente. Estava a sair e virou-se para mim um grande presidente, é o Rui Costa. Certo, está certo, nós somos inclusivos. Faz parte. João, uma... Estou aqui para dificultar a vida. Não, sim, se fosse fácil. Não era para vocês. João, Rui uma Vitória. das tuas propostas passa pela criação de um provedor do sócio e também de um departamento de apoio jurídico. Desgraçados. Qual é a provedor de sócio mais-valia vai ser bom. esperada destas medidas para os sócios? E como é que imaginas o seu funcionamento no dia a dia? Sim, o departamento jurídico consigo dar aqui alguma profundidade maior porque conheço bem os departamentos jurídicos, quer do clube, quer da SAD, mais da SAD, e há uma coisa que falta, que vocês sabem, que é contacto direto com os sócios. O sócio liga, hoje em dia já não tens espaço físico para os sócios, que é uma coisa, é outra anormalidade. Tínhamos departamento para os sócios, já não temos. Agora ligamos para uma linha. É que agora até isso é na loja, não é? É na loja Benfica. Tinhas até aquela loja assim de fora, não tens. Agora tens uma linha telefónica em que tratam mal ao telefone. Em vez de tratarem mal ao vivo, tratam-te mal ao telefone e desligam o telefone na cara. E nós, com a candidatura, lá está. É uma das grandes vantagens de termos tido uma candidatura 1 ano. Nós andámos a estudar o Benfica durante 1 ano, o funcionamento do Benfica. Bem, atendimento ao sócio está pela hora da morte. O que é que nós precisamos? De um provedor de sócios. O que nós precisamos é o Tibério liga, olha, eu gostava de fazer o meu filho sócio, gostava de pagar as cotas, mas não é para esta linha, desliga. Provedor, há lá o provedor como Paulo Marmeleiro, tem qualquer coisa. Pronto. Ou seja, o provedor de sócio é o garante da defesa do consumidor sócio, naquilo que é a relação com o Benfica. Linha aberta, vai ser alguém que está a tempo inteiro. Eu acho que há uma pessoa dentro do Benfica que pode assumir isso. Há muitos trabalhadores do Benfica que neste momento estão parados. Acho que há lá pessoas já com alguma idade que podem ser muito úteis para isso. E o departamento jurídico é normal para dar apoio ao sócio. Porquê? Porque há muitas questões legais. Olha, Famalicão, o pai que entra com o filho, tira a camisola. Departamento de sócio, jurídico sócio. Queixa-crime já. Portanto, para dar um pequeno caso prático, não é? Departamento jurídico sócio, os sócios pagam cotas, pagam 12 euros cotas, têm direito a patrocínio oficioso, jurídico. Qual é que é o problema? Eu também faço patrocínio jurídico oficioso em vários tribunais. Portanto, é igual. Estamos cá para defender os interesses do Benfica. Acho que se os sócios sentirem que estão a ser defendidos nos seus interesses, vamos ter mais proximidade. Vamos tentar fazer com que as pessoas venham ter connosco. Mas esse apoio jurídico é só para coisas relacionadas com o clube. Com o clube, sim. Como é óbvio. Ou coisas que tenham acontecido contigo, não te assustes. Não,
Não, se tiveres uma multa, não. As minhas foram sempre relacionadas com o clube também, portanto. Não. Se tiveres uma multa de carro, não tratamos. Mas se tiveres uma multa de carro dentro do Parque da Media Marca, talvez a gente ajude. João, sobre a bilhética, tu referes a importância de termos transparência e também alguns critérios. Queres aprofundar um bocadinho mais sobre esses critérios que tens mais ou menos em mente? É para nós o maior cancro que existe no Benfica, hoje em dia. É um tema muito complexo. Eu nunca me recuso a responder a algumas coisas que são reais. Vamos a factos. Não tens metade dos bilhetes à venda no site. É por isso que há filas, estás lá 3 horas para comprar um bilhete, etc. Há muitos bilhetes que ficam de fora por causa dos parceiros e corporate. É normal, direito de preferência, pagam mais também, têm esse direito de preferência. Por isso é que nós, quando chegamos aos jogos grandes, ao Dragão, ao Alvalade, não conheço ninguém que está na bancada, porque aquele é tudo malta que decidiu ir àquele jogo, mas quando é Pira Famalicão é complicado. E portanto há ali uma grande parte, quase metade dos bilhetes que não são colocados para distribuição. E depois tens um problema, é que o sistema é completamente opaco. Depois tens outros problemas agregados, a questão do mercado secundário, etc. O que nós queremos fazer é transparência. Ou seja, contador digital no site, para tu, quando estás em fila de espera, estás a ver o número a cair. Recriar praticamente aquilo que, não digo que é o software, mas estar a explicar em tempo real o que é que está a acontecer para o sócio poder comprar o bilhete. Mas atenção, partindo novamente sempre do pressuposto, não há bilhetes para todos. A procura é muito superior à oferta. Okay? Mas eu quero dizer quantos bilhetes é que estão alocados no sistema, meto logo lá o número de bilhetes total, em que linha de espera é que estás a ver aquilo a cair, etc. Está a chegar a tua vez, não cair de forma absolutamente alguma por alguma razão. Imagina que perdeste 2 minutos à procura do teu cartão para pagar ou não tens dinheiro na carteira virtual. Ter um sistema fidedigno. Isto é o máximo que nós conseguimos fazer já. E eu sei que conseguimos fazer já. Pronto, nós temos a certeza que conseguimos fazê-lo. Vai agradar a toda a gente? Não vai. Não vai. Mas aquilo que está hoje também não existe. Não é de todo o melhor, não é? Eu prefiro que alguém não consiga comprar um bilhete, mas perceba porque é que não conseguiu comprar o bilhete, certo, do que estar ali 3 horas, não sabe o que é que aconteceu, depois lá está, provedor de sócio. Manda e-mail para lá, dizendo que não consegue comprar bilhetes há não sei quantos jogos, não consegue ter rede de passe. Outra, que eu apanhei no outro dia. Bancada família. Uma família que está sempre junta nos jogos em casa. Quando é jogos da Liga dos Campeões, o pai vai não sei para onde, o filho vai não sei para onde, a filha vai não sei para onde. Caralho, mas como é que é? Mas vocês têm o pack tal? Temos o pack tal. Mas quando são jogos da Champions, um vai para cada lado. Isto é inacreditável. É o que eu digo, não faz sentido absolutamente nenhum. Atenção, e não é uma questão monetária. Está pago. Sim, sim. Qual é a lógica? Certo. Ninguém está lá para explicar. Provedor de sócio. Bem, João, vamos falar aqui... Vamos à televisão, dos direitos televisivos. A centralização dos direitos televisivos pode significar, eventualmente, perder receitas em relação ao que o Benfica merece. Vale o que isso valer. Qual seria, para ti, então, um modelo mais justo para esta negociação? Repara, eu para te dizer qual é que é o modelo mais justo, eu tenho vários modelos na cabeça. Não te vou dizer que é replicável o modelo ou qualquer modelo das 5 principais ligas. Portugal optou por um modelo aproximado ao espanhol. Teoricamente, tudo certo. O problema é cultural. A questão aqui, eu acho que foi o Dr. Noronha ou o João Leite, deve ter sido o Dr. Noronha que falou numa expressão que nós utilizamos muito para a centralização dos direitos audiovisuais, que é começar a casa pelo telhado. É exatamente isso, eu concordo com ele. Tu tens de saber quanto é que vale o teu produto. Quanto é que vale o teu produto hoje? 170 milhões. Com o Nacional a jogar com o Tondela, com 1000 pessoas no estádio. É gozo. Não vale. Então o que é que tu tens que pensar? Melhorar o teu produto. Tens que melhorar a primeira e a segunda liga. Para a nossa candidatura, nós já colocámos cá fora, nós temos propostas além Benfica. Ok? Temos uma coisa chamada, uma proposta que é a alteração dos quadros competitivos, que é algo, está aqui o Paulo Ferreira que não me deixa mentir, que em 2007 foi implementado, reduziu-se para 16 clubes. Aliás, há um protocolo entre a Federação e a Liga, tem que existir, por força da lei. A Federação é quem manda, por assim dizer, no futebol, recebe poderes do Estado, Utilidade Pública Desportiva, e delega na Liga por causa de existir uma Liga profissional. Aliás, é a única Liga profissional que existe. Já tivemos de basquete, de handball e de... não foi voleibol, acho eu. E, portanto, o que tu tens de saber é quanto é que vale o teu produto com 18,
quanto é que vale o teu produto com 16? Se calhar tornamos mais competitivos. Nós acreditamos que sim. Porquê? Qual é o objetivo da redução dos quadros competitivos? O Benfica, e já agora os outros dois senhores, lá de cima e aqui do lado, serem mais competitivos, para continuarem a ir às competições internacionais. A maior parte das receitas vem das competições internacionais. Dos três grandes irem. Porque a Liga Europa e a Conference é um desastre, em termos financeiros. E aumentar a competitividade das equipas intermédias. Nós precisamos que o Braga, que o Vitória Sport Clube, que o Famalicão, o Santa Clara este ano, seja mais competitivo lá fora também. É isto que aconteceu com a Liga Belga. Ninguém inventou a roda. Em 2000, há 2 anos atrás, salvo erro, há uma célebre entrevista do Fernando Gomes no Jornal do Jogo. É provavelmente a única coisa que eu concordo na vida com o Fernando Gomes. Tudo o resto foi tudo ao lado. Em que ele diz uma coisa que é muito verdade. Nós falámos com a Liga de Pedro Proença e dissemos: vocês estão a criar empresas para a centralização, mas vocês ainda não perceberam o que é que se está a passar na Bélgica, o que é que se está a passar nas outras ligas como os Países Baixos. Nos Países Baixos, o clube que é primeiro ou segundo classificado ganha tanto como o Braga em direitos audiovisuais. Naquele caso eram 11 milhões de euros. Pai, acho que era o PSV. E quando o Ajax vai jogar uma jornada da Liga dos Campeões avançada na Liga dos Campeões, o campeonato para. Ninguém joga. Há solidariedade. Eu acho que essa solidariedade é difícil em Portugal. Não a encontras. Não obstante, eu posso ser muito crítico, mas sento-me à mesa com toda a gente. Tento me entender com toda a gente. É assim que o Benfica deve ser. A questão aqui é que não estão a querer dar exatamente o valor que existe no futebol português, que é pouco. O futebol português vale por 4, 5 clubes. Dos 4, 5 clubes vale pelo Benfica, porque é quem mete gente no estádio, é quem cobra mais bilhetes, é quem vende mais e é quem participa mais vezes na Liga dos Campeões. Portanto, nós arrastamos os outros. Portanto, define-me o valor do produto, mas eu à cabeça digo já, altera os quadros competitivos, reduz já para 16 clubes e a médio prazo pensa num modelo em que um determinado número de clubes na segunda volta está a competir para ser campeão. Mas João, mas o que é que pode acontecer num cenário em que o Benfica dá por si obrigado a receber muito menos do que recebe atualmente? O cenário que tu estás a pensar é válido, mas eu acho que antes disso tem que acontecer muita coisa. Se nós conseguimos ser eleitos para o Benfica, nós vamos fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas como temos experiência na área, sabemos imediatamente o que é que temos que fazer. Uma das coisas que nós temos que fazer é falar com o governo. Já. A centralização, aquela lei, aquele decreto-lei tem que ser suspenso. Já. Eu tive acesso ao modelo que foi apresentado na Autoridade da Concorrência pela Liga, aquilo não é nada, aquilo não é cheio de nada, não tem valores, não tem nada. Tu não sabes quanto é que aquilo vale. Portanto, tu tens de suspender já para nos entendermos. Eu não sou contra a centralização. Eu sou contra um sistema de Robin Hood. Que é, temos de dar mais dinheiro aos pequenos? Temos, é verdade. Ninguém diz que não. Não vão é roubar ao Benfica e já agora aos outros dois. Portanto, o Benfica não vai sustentar os outros. O Benfica já os sustenta. Eu, quando fui ao Vitória Sport Clube, paguei 50 euros por um bilhete, fiquei desviado e ainda tentaram tirar a camisola que não podia entrar no estádio. Não pode, Sérgio, desculpa lá. Se eu tiver que me chatear ao lado do Vilas Boas, ao lado do Varandas, ao lado do Salvador, na Liga, para dizer isto, eu digo. Aliás, já me conhecem. Mas achas que eles estão capazes de abrir esse diálogo e estamos todos do mesmo lado? Ou a rivalidade é superior a isso? Achas que... eu sinceramente acho que podem ter todos muito defeitos. Eu acho que quando ao final do dia é uma questão de subsistência, entendem-se. Mas volto a dizer, precisas saber valores, tens de quantificar isto. Há uma coisa que é reconhecido: a tua liga não vale para 18 clubes, primeira e segunda liga, não tens. Os orçamentos dos clubes na segunda liga das sociedades esportivas são completamente... Aquilo não bate nada... Os orçamentos que apresentam não chega sequer à previsão do lucro que vão ter. Não tem lucro nenhum, mas aquilo não é sustentável. Portanto, os clubes que lá estão, quando sobe a primeira liga, direitos audiovisuais, aquilo upa, não é? Mas quando caem para a segunda liga, que é um rombo todo, aliás, vê-se pelos clubes depois descem até para a terceira liga, etc., para a Liga 3, etc. Portanto, não é sustentável. Eu acho que é o Benfica que tem que agarrar nisto tudo, tem que sentar na mesa com o Porto, com o Sporting, etc., e dizer assim: meus amigos, vamos liderar, respeitando o que vocês querem, obviamente, respeitando o vosso pecado, porque o vosso pecado também é igual ao nosso, na proporção. Eu tenho que sempre ganhar mais do que os outros. Não vale a pena. Agora, não há aqui posicionamentos de vou saltar fora. Isso foi o pior erro que o Benfica cometeu nos últimos meses. Pega num final de taça em que somos roubados,
faz um comunicado, tudo certo em todos os pontos, exceto este. Não pode saltar fora. A Liga foi... Não era uma boa altura, desculpa, João, te interromper o raciocínio. Não era uma boa altura hoje, por exemplo, a data que estamos a gravar aqui o episódio, a data que foi o sorteio novamente da Taça de Portugal. Não era uma boa altura para o Benfica vir, ou seja, vir a público tomar novamente uma posição sobre o que se passou, ou devemos deixar isso lá fechado lá atrás? Não é para fechar nada. O Benfica, repara, o que nós temos em mente para assumindo o Benfica é ter uma comunicação proativa, não é reativa. Já viste o tempo que se passou? Sim, pois. Foi em maio. E não é com comunicados. Comunicados fazemos nós nas candidaturas. Sim. Fazemos nós. É conferências de imprensa. É ir para a porta da federação. Fazer fotografias com eles ali à meia. É pressioná-los. Qual é que é o receio que tem? Quando me perguntam sobre a arbitragem, eu explano tudo na arbitragem com o conhecimento que nós temos. Qual é que é o problema em nós confrontarmos as pessoas e os conselhos de arbitragem e os conselhos de disciplina com questões factuais? Não, quem não deve não teme. O Benfica foi roubado, vilipendiado. Olha, eu quando cheguei ao final da Taça Portugal, fui com o meu sogro, estávamos sentados, e virei para o meu sogro e disse assim: ei, então o Sporting está do banco do lado direito do relevado. E o meu sogro assim para mim: mas o que é que isso tem? Quando há reuniões técnicas do dia anterior ao jogo, tu vais com os dois delegados técnicos e com alguns membros da comitiva do Sporting e do Benfica e tu escolhes. Manteiga sabe disto. E o... Não, são coisas que me chateiam. São coisas que me chateiam. Sim, mas a mim também. Eu estou a dizer. Tu escolhes. Tu não podes permitir que o Sporting fique com o banco do lado direito. No outro dia estava um amigo meu: mas o que é que tu insistes com estas coisas? Porque do lado direito é onde tu estás a martelar com o Fiscaldinha aos 90 minutos. Tu tens de estar a pressionar o Fiscaldinha. Ninguém está aqui a cometer ilegalidades. É assim que é o futebol, meus amigos. Funciona assim. Querem outra? O Sporting alterou o primeiro jogo da primeira jornada deste ano do campeonato. Ninguém pensou nisto, pois não? Alterou o calendário todo. Joga o último jogo em casa. Este ano. Ninguém pensa nisto, pois não? Mas não sou eu que tenho que pensar. São os senhores que estão no Benfica que têm que pensar. Tu também não tens de pensar nisto. Se eu tivesse o Benfica, tinha pensado nisto. E se calhar tinha ganho a Taça de Portugal porque estava do banco do lado direito. Mas a questão aqui, se nós não vamos ao pormenor... Bom, João, estamos aqui, estamos num ritmo bom. Deixa cá Está a correr bem, está a correr bem. Está dentro do... Dá. Vamos falar aqui um bocadinho de modalidades. Boa. Depois, se algum de vocês quiser colocar uma questão aqui ao João, ok? Estejam à vontade, vai andar aí o Nuno, se estiver aí, vai andar aí com o microfone. Posso dar uma palavrinha ao Nuno Picado? Claro. Pode. Sabes que nós, ao longo da nossa vida, vamos fazendo amigos, não é? Pronto. A candidatura ao Benfica trouxe muitos amigos, um mais do que o Tiago. Cada vez que testo mais o Tiago Dinho, já não consigo ver lá na frente. Mas o Picado, a par de vocês, que conheço, o Tibério conheço mais, tu é a primeira vez que estamos juntos, mas obviamente conheço-te. O Picado é de facto uma mais-valia. Vocês já viram a qualidade do programa que vocês têm aqui? É verdade. Uma pessoa quando vê, eu estive a ver o do Dr. Noronha e do João, é televisão pura. Vocês fazem isto sem condições nenhumas. Portanto, salve palmas para o Picado. É verdade. O Picado merece. Pô, hoje já tenho barriga cheia. Foi de manhã, agora à tarde. O Tiago Dinho tem razão. Hoje tu sabes que a hora está a contabilizar, será 3 horas a falar bem Se tivesse aqui o Mendes, já ia fazer um negóciozinho. Fácil. Ele também é picuinhas convosco. Pá. Pô, ele parece a girafa do Porquê é que Madagascar. vocês falam 3 horas Benfica? Não é preciso estar a falar 3 horas Benfica. Bom, João, vamos falar só aqui um bocadinho sobre o projeto olímpico. Tenho aqui alguma questão. E também sobre modalidades. O projeto olímpico é um projeto que soa bem, não é? Ainda agora ganhámos algumas medalhas. Mas eu queria saber qual é o verdadeiro retorno para o Benfica de investir em atletas olímpicos. Quando o foco principal dos sócios acaba por ser o futebol, não é? Sim, pronto, mas isso corre em paralelo, não é? Tu, ao mesmo tempo que tens o futebol, também não podes deixar de, não digo investir, mas de promover o futebol, não é? Porque é também ali que está o teu maior ganho. Mas eu sou defensor do Benfica eclético e dentro do ecletismo, para além das 5 modalidades de pavilhão, tens 3 que se inserem no projeto também olímpico, por assim dizer, são 3 modalidades olímpicas, não é? O vôlei, o basquete e o handball. Bom, não me faças perguntas sobre o handball.
Mas tem que se continuar a investir no handball. Ou seja, modalidades olímpicas tem que se investir. E vai ter retorno. Mas temos que entrar para perceber o que é que se passa no caso do handball. Acho que o vôlei e o basquetebol, o objetivo é passar as fases de grupos. Nos jogos, obviamente, a nível europeu. O basquete, sobretudo, que é o que tem o maior orçamento. Quer dizer, acho que no basquete nós podemos, não me esqueço da questão dos Olímpicos. O basquete, só para dizer que eu acho que o Benfica pode ter aqui o nosso interesse, pelo menos, pode ter aqui um projeto diferente, que é não gostar tanto dos americanos, nada contra, são quem faz a diferença. O Brossard renovou agora recentemente, é um grande jogador, gosto de ver em Lisboa, felizmente, mas já está a caminhar também para o final da sua carreira. Houve 2 jogadores ano passado, americanos, que não têm rentabilidade disponível para ficar. Eu acho que o Benfica devia apostar mais em empréstimos. Empréstimos do centro da Europa, equipas B de Espanha, Barcelona, por exemplo. E, portanto, apostar mais nesse tipo de jogadores com menos custo e tentar fazer uma gracinha lá fora. Olímpico propriamente. Então deixa-me só balizar aqui e já voltamos ao Olímpico para te perguntar. Se estás disposto a rever a lista de modalidades ativas, ou a tua visão é mesmo de reforçar ainda mais essa diversidade? Reforçar a diversidade, mas apostando, lá está, como eu disse há bocado, no modelo desportivo, na formação. Okay. O Benfica na formação, nas modalidades, aquela que me diz mais, que é o basquete, não é a melhor. O Benfica na formação, rapidamente, transversalmente, o Benfica na formação tem que fazer uma coisa que é raid autêntico de análise imediata e geograficamente próxima do estádio. Escolas. Quinta de Marrocos, Pedro Santarém, Escola de Benfica, Seminário de Benfica, Virgílio Ferreira aqui, Carnaído, Dom Pedro V, onde eu andei. Há miúdos que, ao virem para o Benfica testar, se são boas ou não são, começando desde novos, também trazem familiares, os avós, os amigos, etc., para virem às modalidades. Isto depois uma coisa gera a outra. Capital humano. Não esquecer a parte de comunidade, não é? É isto, é capital humano. Ou seja, uma vez mais, o Benfica tem que ir ter com as pessoas. Nós é que temos que ter esse trabalho. E eu acho que o Benfica na formação, tirando o hóquei, o vôlei tem ali 1 ou 2 jogadores que, enfim, o Marcelo Matos não mete muito a rodar, não percebi muito bem porquê, mas lá terá a sua estratégia. O hóquei, obviamente temos o Zé Miranda, que é um grande jogador, ainda temos mais 1 ou 2, mas o hóquei é um caso probatório de que um elevado investimento deu-te isto no ano passado. Tínhamos a melhor equipa de hóquei do mundo. Eu não vou falar do hóquei e do futsal porque são 2 desportos, 2 modalidades em que o Benfica tem a obrigação de ganhar tudo. Não tem quase concorrência nenhuma, porque joga-se em Espanha, Itália. O hóquei tens a Argentina lá de lá, mas não compete contigo, portanto só a nível de seleções. Bom, e o futsal a mim irrita-me só porque outro dia fui ver a estatística. Eu acho que nos últimos 42 jogos que o Sporting ganhaste 9. Portanto há ali uma questão de mentalidade. Lá está. Se tu não tens esse sentimento de comunidade, se não tens, não podes ganhar uma liga de futsal e agora levas 6 do Sporting na Supertaça, lamento. Há ali qualquer coisa, há ali um síndrome qualquer. Portanto, isso não é uma questão mental ou psicológica, de qualidade não é. Os jogadores que ganham uma liga, ainda por cima num jogo que nós estávamos no João Rocha, incrível, depois de tudo o que aconteceu, não tem capacidade para ganhar uma Supertaça, pior, de ter um resultado desastroso. Portanto, estas modalidades estão fora daquilo que é. E eu acho que o futsal, sobretudo depois da entrada do Moreira, acho que vai ter formação a rodar, se portarem bem. Depois, o projeto olímpico em si, falaste do atletismo, ninguém percebe. Eu estou preocupado com o caso do Pedro Pichard, está no tribunal neste momento. O Benfica de facto faz apostas certeiras em atletas pontuais e que são a imagem de marca do Benfica, mas depois o Benfica também não aproveita a imagem de marca que eles são. Sim, mas a mim, por em exemplo, Olimpíadas, nem etc. nem competem com a camisola do Benfica, percebes? Não, é outra questão, identidade, é isso que eu estou a dizer. Tu não sabes, lá fora não sabem que é o Benfica, aquele atleta do Benfica. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, o atletismo, há ali uma questão que nós temos que perceber. Eu nunca percebi muito bem o projeto da Ana Oliveira. E do Tavares, então, não percebo nada. Portanto, atenção, eu falo. Vamos ver. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa muito aberta, falo com toda a gente, que gosta de mim ou que não gosta de mim. Sou um sócio das modalidades, gosto das modalidades. Eu, desde que tive o meu filho, tive dificuldade em ir nas modalidades. O meu filho tem 3 anos, mas este ano tentei ir ao máximo de modalidades. E quando não ia, quando via na BTV, falava com o Fernando Tavares: explica-me o que é que está a passar aqui, que eu não consigo perceber. E não conseguia perceber. Ele explicava e eu não conseguia perceber. Portanto, aqui a questão é que tu não consegues
não consegues perceber qual é que é o critério e o projeto esportivo que existe para as modalidades. Tu sabes que o Benfica gasta muito dinheiro, mas tu não sabes no quê. Não é só em atletas. Certo. Atletismo tem centenas de atletas em várias modalidades que se cruzam. E tu só tens o Benfica e o Sporting. Portanto, não andas para aí a competir com... Não, tens uma concorrência brutal. Depois há aqui uma coisa que me preocupa muito, que eu tenho que ir atrás. Antes de eu lançar a candidatura, faleceu um homem de quem eu gostava muito, um grande benfiquista, que não era sócio, deixou de ser sócio por causa do Luís Filipe Vieira, que era o José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, em que ele faleceu exatamente uma segunda-feira quando eu ia ter reunião com ele. Porque eu queria falar com ele, debater de que maneira eu podia implementar no Benfica um projeto esportivo olímpico. Porque o COP, com as bolsas de alto rendimento, através das federações e do IPDJ, pode ser um parceiro muito valioso para o Benfica. Mas para isso eu preciso perceber o que é que a Ana Oliveira e o Fernando Tavares andaram a fazer durante muito tempo. Coisa que eu não consigo descobrir. E, portanto, é das coisas que eu mais tenho receio com entrar no Benfica, porque quero que o Benfica também seja sustentável, mas atenção, se eu acho que alguma coisa está a ser prejudicial ao Benfica, eu acabo. Não estou a dizer que vou acabar com o olimpismo, mas em excesso, acabo. Eu tenho a certeza absoluta, não te conseguindo quantificar, que o Benfica vive acima da realidade relativamente à parte do atletismo. É claramente a ideia que eu tenho. Muito bem, João, vamos ali passar à audiência. Não, ainda há uma. Queres fazer essa? Sim. Não, o homem não vai dar os nomes ainda. Não é. Querem nomes? A equipa feminina de futebol também falámos de equipas que gastam muito, sobretudo em comparação com o resto dos clubes portugueses. No entanto, o que parece ser, é sempre a questão das percepções, é que a diferença em relação aos outros projetos é cada vez menor. Nem é preciso pegarmos no caso do Torriense, mas o que é preciso fazer diferente a médio, curto e médio prazo no projeto da equipa feminina de futebol? Queres voltar atrás nos nomes? Queres que eu te dê um nome? Então eu vou-te dar um nome. Vou-te dar duas coisas. Vou-te dar duas prendas, dois brindes, mas não me pedes mais nada. Guardem. Então lá. Então, dia 1 de outubro, próxima quarta-feira, é o meu dia de antes, tenho que me dar os parabéns. Ok. Vamos apresentar a lista completa. Boa. Ok? Portanto, dia 1 de outubro, direção, Conselho Fiscal, Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Remunerações. Olha, para a malta que está a queixar-se Ok. sempre dos nomes. Dos nomes, Está aí, exato. Vivem para os nomes. Pronto. Mas vou-vos já dar um nome também. Eu disse 3 órgãos. Falta-me um. E nós vamos manifestar apoio a uma pessoa que eu acho extremamente competente, conheço há muito tempo, e que é o Dr. João Leite. Esteve aqui. Muito bem. Eu explico. Eu acho que tenho que explicar porquê. Acho que pelo menos devo explicar porquê. Foi a primeira pessoa que nós convidámos para ser presidente da mesa da Assembleia Geral da nossa candidatura, o que lhe colocou um problema. Ele faz parte do Servir Benfica. É uma pessoa que esteve muito envolvida com o Benfica, e vocês sabem disso, nos últimos anos. Teve em 2020 com o Servir Benfica na candidatura, em que depois fundiu com a Noronha Lopes. Teve em 2021 com o candidatura foi mandatário de Francisco Benítez. Teve intervenção no Regulamento Eleitoral de 2021. Desencadeou até um processo de revisão estatutária por parte do Servir Benfica. E esteve muito envolvido sempre no processo de revisão estatutária e nas Assembleias Gerais do Benfica. É um militante à séria. E é uma pessoa muito independente. Eu que conheci-o em 2021 no Benfica, conheci-o fora, porque é meu colega de profissão, é advogado, esta estirpe de gente. Estou a perceber, panelinha. Não, conheço membros familiares, conheço os tios e os primos, que também são dirigentes esportivos, embora de outro clube. Já me cruzei muito com ele e conheço-os bem. Não conhecia o João. Conheci o João no Benfica, e é isso que me fez aqui lançar-lhe a escada, e criámos um problema porque, de facto, ele estava numa situação complicada. O Servir Benfica, enfim. Há membros do Servir Benfica ligados a Noronha Lopes, há membros do Servir Benfica ligados à nossa candidatura Benfica Vencerá, e ele o que pediu foi um tempo a pensar, porque poderia querer ir autonomamente. E nós, stand-by, não vou buscar uma segunda hipótese, porque eu quero este homem presente da mesa. Se ele quiser ir independente, não há problema. Eu não tenho problema nenhum em ser fiscalizado pelos sócios através do João Leite, porque eu sei
que ele é intransigente relativamente aos sócios. Aliás, estamos a falar do homem que deu cabo do voto eletrónico em plena Assembleia Geral. É que tem o melhor discurso e, portanto, sentimos completamente confortáveis. E, portanto, eu acho que é extremamente competente. Já conheci aqui os membros que ele mencionou para a mesa e devo dizer-vos que o Benfica aprovou as listas separadas, como vocês sabem. Nós votámos a favor. É um dos melhores exemplos de democracia que existe no Benfica. Primeira volta, segunda volta, listas separadas. E acho que, sinceramente, que as outras candidaturas, mas em particular a candidatura do Dr. João Noronha Lopes, por ter membros integrantes do Serviço Benfica, não é um rap que eu lanço, mas acho que ele devia pensar em apoiar o João Leite para a presidência da mesa Assembleia Geral. Eu sei que o Dr. Noronha Lopes foi contra as listas paradas legitimamente. Eu estava nessa Assembleia Geral, ele justificou, ele foi ao púlpito e justificou com plena convicção. Acho que no Benfica, o meu Benfica, a minha visão de Benfica, nós temos que fazer cedências. Eu faço muitas cedências. Muitas. E é assim que tem que ser. E eu acho que isto era uma grande vitória para a democracia no Benfica, sobretudo para estas eleições que aí vêm. Muito bem respondido. Nuno, vem aí buscar aí para a gente correr atrás do... para corrermos atrás Boa do noite, tempo. Sr. Picado, como é que está? Hoje está de barriguinha Saudações cheia. benfiquistas. Saudações Melmet. benfiquistas. Melmet. Anda lá. Quem é que está aí? Alguém que queira colocar uma questão? Aí, o homem, agora não consegue ligar. Preferem fazer no Twitter? Não há aí? A Dona Rosa, 725-48? Tem medo de fazer perguntas? Agora não gozam com ele, não é? Quando foi comigo, Pois. Contigo foi uma pouca vergonha. Ora, antes de mais, boa noite. Alguém tem que abrir aqui as hostilidades? Tens noção que este senhor é teu vizinho, Barreiro? É verdade, é verdade. Eu percebi quando fizeste quando falaste da formação do basquetebol que estavas-te a referir à Barreirense. capital. Barreirense, o maior da margem sul. Antes de mais, queria dar boa noite ao João, ao Sérgio, ao Tibério e a todos os que estão aqui, os que irão ver a entrevista quando ela sair. Como o João sabe, eu sou uma pessoa que liga muito à parte associativa Não, é mentira. do clube. Pegando um pouco na questão associativa com as modalidades, tu falaste muito bem que temos um vice-presidente que é ali um bocadinho dúbio, para não dizer muito. Sendo na última Assembleia Geral, ele próprio veio dizer: o Benfica antes não tinha peso nas federações e agora já tem algum. E eu faz-me confusão porque ele próprio era vice-presidente dessas direções onde se perdeu esse peso institucional dentro das federações. Eu, embora acho que ainda não temos peso institucional dentro das várias federações das modalidades, porque tocando numa modalidade que eu gosto muito, que é o hóquei patins, temos assistido nos últimos anos a certos casos, eu não me esqueço do belíssimo campeonato que nos roubaram para o nosso rival da segunda circular. Esse campeonato nunca mais me sairá da cabeça. E o que eu quero perguntar, João, é a pessoa que tu fores apresentar para as modalidades, de que forma é que ela poderá aumentar a influência do Benfica dentro das várias federações, das várias modalidades? Posso responder? Não dizendo o nome, porque vamos apresentar no dia 1 de outubro. É uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. É um homem das modalidades e das federações. É um homem do desporto público. E quando tu dizes influência, espero que não estejas a dizer influência ao nível da máfia. Nós queremos ter influência, queremos ter peso nas federações. Não temos peso nas federações, sim, não temos. É um problema, é algo que eu tenho vindo a falar há muitos anos com ele. Descobri que ele era benfiquista, não fazia a mínima ideia há muitos anos atrás, é um ex-atleta de handball, e tenho vindo a falar com ele ao longo dos anos da falta de relevância que o Benfica dá às próprias federações. Lá está, focou-se tudo no futebol, o desporto denominado amador, que não é amador, é profissional, em toda a linha, o Benfica simplesmente despiu-se. Porquê? Porque o Benfica entende ou tem uma ideia de que basta ser o Benfica para ser o maior em tudo. Não conseguem perceber. Um bocadinho uma soberbazinha, não é? Não, o Benfica hoje em dia é burguês, está gordinho, sem dinheiro nenhum, é aquele novo rico sem dinheiro nenhum, não paga a prestação do carro há 5 anos, mas também não lhe foram penhorar o carro. Portanto, o Benfica tornou-se aburguesado. E nós sentimos isso, nós sabemos isso. Não percebem que quanto mais ganhas, quando ganhas, mais responsabilidade tens, mais trabalho tens que ter.
porque vão atrás de ti, porque os outros querem ganhar, o que é saudável, aumentas a competitividade, mas dá-te mais trabalho porque tens de estar sempre na vanguarda, tens de estar sempre a tentar criar as condições para voltares a ganhar. No futebol é muito mais transparente, não é? Tu percebes isso. Nas modalidades não funciona assim. Tens o caso do ano passado, por exemplo, em que a Federação não convocou as tuas melhores jogadoras de hóquei. Menino, não é? Portanto, sim, o Benfica tem que ter peso, não é influência, mas é peso nas federações, estando presente nas federações. Tendo o vice-presidente, que vai ser apoiado, secundado por um diretor-geral das modalidades e por um diretor-geral de operações, que vão estar constantemente em cima das federações esportivas onde o Benfica tem as suas modalidades. Muito bem. Nuno, estás aí ainda? O que esta candidatura paga ao Nuno Picado? É incrível, ele tem um 100 iate, mil a euros gente por já mês. sabia, mas é um mito que vive na internet. Tem um bote ali Estás a... um botezinho de borracha ali no Lumiar. Tem que se ligar se calhar ao microfone. Não sei se eles... Não percebes nada disto, ao picar. Boa noite, João. Eu tenho... Diz? Eu tenho duas perguntas sobre a SAD. Uma delas tem a ver com investidores institucionais, que referes que podem ser opção. O que eu gostava de perguntar é se achas que é possível atrair investidores institucionais estratégicos com a percentagem de ações que o Benfica neste momento tem, e não sendo, qual é que é o plano para o Benfica conseguir aumentar a sua participação na SAD? Outra pergunta que vai de encontro àquilo que foi perguntado sobre o futebol feminino e que acabou por não haver resposta. Desculpa, não me esqueço. É que eu considero, em particular, um desastre a transação da equipa feminina do Clube Passado, pelo menos a operacionalização, a maneira como está feita. Tu falas que é talvez uma possibilidade de criar uma SAD independente, com mais uma vez um parceiro estratégico. Eu pergunto até que ponto podem ser as contrapartidas para esse investidor, porque nós sabemos que almoços grátis no mercado não há. Portanto, quais seriam as contrapartidas que esse possível investidor estratégico poderia ter? Okay. Vou responder às duas, à tua e à dele, que encaixam. Eu concordo, nós tenha sido um desastre, mas foi um passo mal dado. O Benfica meteu o futebol feminino na SAD masculina para tentar baixar a dívida que o clube tem à SAD. É ridículo. O clube deve 80 milhões de euros à SAD, fruto da venda 100% do capital da BTV e da Benfica Estádio, num grande negócio feito pelo Luís Filipe Vieira em 2019, para tentar uma OPA que não funcionou no ano seguinte. Sob a batuta de eu estou a dar mais poder aos sócios, mandam na BTV e mandam no estádio. Os sócios não querem saber da BTV e do estádio, os sócios querem ganhar. Aqui a questão prende-se com um valor muito baixo e residual para aquilo que era a transição. Ainda para mais, estou-me a lembrar, para mim o orçamento não foi aprovado no ano passado e nem sei como é que o futebol feminino passou passado, portanto é mais uma coisa que, enfim, é a Benfica. No futebol feminino, a minha visão, pela experiência que eu tenho no futebol feminino, eu criei várias SADs para o futebol feminino, é decalcar o futebol feminino. Porquê? Na nossa visão, temos que ir buscar um parceiro estratégico para o Benfica, manter e consolidar a hegemonia nacional, que está a perder algum gás. Já perdeste a Taça de Portugal, já perdeste a Supertaça este ano, por acaso, coincidentemente com o mesmo projeto, mas pode perder gás a médio prazo. Isso chateia-me e assusta-me um pouco. Então, vamos autonomizar, vamos à procura de um parceiro estratégico, que, por norma, vem sempre ali do lado dos Estados Unidos da América, porque têm grande experiência naquilo que é o soccer feminino, muito antes do soccer masculino. Esse parceiro quer sempre uma equity. Isso não é segredo nenhum. O projeto tem que ser com determinadas condições. O projeto tem que ter alguém que esteja disposto a injetar know-how daquilo que é os Estados Unidos, do futebol feminino, ou então do Norte da Europa, mas eu não estou a ver aqui um multimilionário no Norte da Europa que quer investir no futebol feminino, porque tem as suas equipas no Norte da Europa, em que nós dizemos assim, 51% é nosso desta sociedade, a gestão desportiva é nossa, eu quero o know-how em termos de gestão operacional daquilo que é uma verdadeira empresa para, como se fosse uma liga fechada. Nos Estados Unidos não há meritocracia, aquilo são ligas fechadas, não é? Ganham este ano e aquilo voltam a jogar todos o mesmo. Ninguém desce divisão, ninguém sobe divisão. Pronto, no futebol feminino. E portanto eu acho que nós conseguimos fazer uma coisa muito interessante com um investidor estrangeiro, entregando-lhe um processo embrionário já vencedor.
O Benfica feminino é vencedor em Portugal. Tem todas as condições. O objetivo principal, dividir o orçamento com ele. Um orçamento de 10 milhões, nós metemos 5, ele mete 5. A gestão desportiva é toda nossa. O objetivo principal é tentar ganhar a Liga dos Campeões, enquanto ainda é possível. Enquanto ainda é possível. Porque aquilo que anda a ver, a FIFA está a investir muito dinheiro, a UEFA está a investir muito dinheiro no futebol feminino, a Federação, está aqui o Paulo, não me deixa mentir, investe muito dinheiro no feminino. Aliás, é o principal promotor do futebol feminino em Portugal, deve-se à Federação. Mas o Benfica está a ficar para trás, não tenta ganhar uma Liga dos Campeões. E não tens outra competição feminina internacional. Portanto, passa por esse rapport que tem que dar ao investidor estrangeiro. SAD, relativamente a investidores institucionais. Temos aqui um problema chamado frangos. E por isso é que eu olhei para ti, Sérgio. Não... Caso tenho pena não sejas o António dos Santos. Dava-te jeito assim. Dava-te jeito. 40 milhões de euros por 16%, dá jeito a toda a gente. Temos aqui um problema chamado António Santos, porque não tem o mesmo espírito benfiquista que nós. Não interessa a riqueza, o materialismo. Não tem a mesma visão que nós. Eu, se tivesse as capacidades financeiras, a disponibilidade financeira de António dos Santos, eu quereria vender preferencialmente as minhas ações ao Benfica. Mesmo sabendo que o Benfica não tem essas condições. Mas se eu tenho disponibilidade e capacidade para ajudar o meu clube do coração, arranjaria, obviamente, forma de receber o dinheiro que eu quero, pagando o Benfica aquilo que me deverá, mas beneficiando o clube nesse aspecto. O Benfica tem que captar esses 16% dessas ações. Não estou a ver o Benfica a fazer um aumento de capital para tentar diluir essas ações. Entretanto, surgiu aqui um parceiro novo, que é a Linor, com 5%, em que comprou 3 e tal por cento das ações ao Vieira, em penhora de ações, e foi buscar mais 2%, não foi à toa, ao mercado bolsista. Porquê? Porque 5%, através do Código de Sociedades Comerciais, permite dar direitos a um acionista minoritário como ele. E, portanto, o que me parece a mim é que é possível nós sermos surpreendidos com uma venda em bloco. Não é de todo descabido a ideia que eu tenho pensado, e que às vezes não me deixa dormir, é verdade, entre outras coisas que acontecem no Benfica, que é o António dos Santos aliar-se à Linor e vender em bloco 20 e qualquer coisa por cento. Há alguém, um fundo terceiro, que possa ter depois aqui uma margem de manobra de impedimento no Benfica, na SAD. Há sempre interesses, portanto eu acho que o Benfica tem capacidade, aquilo que nós temos falado entre nós, eu, o Paulo e o Pedro, relativamente à tentativa de captar financiamento para comprar essa parte, mesmo sabendo que é 40 milhões de euros, tenta-se negociar. Se for muito intransigente, para mim não é benfiquista, ou é uma estirpe de benfiquismo diferente daquela que eu estou habituado, com toda a legitimidade para ganhar dinheiro e a sua mais-valia, mas não está disposto a ajudar o clube. E nós precisamos captar essa percentagem para irmos depois então a um investidor estratégico, que é aquilo que eu acho parecido à ideia do futebol feminino. Eu, quando falo de investidor estratégico para a SAD, que raramente falo, para a SAD masculina, é alguém que nos ajude a estabelecer a hegemonia nacional, e já vamos a correr atrás, ganhámos um campeonato em 4, e ao mesmo tempo tentar a sorte lá fora. Não estou a falar de investimento puramente financeiro, mas estou a falar, obviamente, de mais-valias a outro nível, de gestão, otimização de recursos, etc. O Benfica tem que ser sustentável ao mesmo tempo que tenta ganhar. É inevitável. Eu acho que se esta direção se mantiver no próximo mandato, não dura 2 anos, e acho que nós vamos ter aqui uma guerra civil. Muito pior que o Vietnã nos anos 90 que nós passamos. Muito pior. Porque no final dos anos 90, quando aquilo estava uma desgraça, havia muito mais associativismo, e foi o associativismo que tirou de lá a pessoa. Este ano tu vês mais militância, mais interessados, sobretudo os mais novos, mais irreverentes, mas depois tens aqui uma dúvida que eu tenho, que são as redes sociais. As redes sociais eu nunca percebo se são sócios, não são sócios. Eu também não sigo muitas redes sociais, mas aquilo que eu percebo que me vai dando a entender. Um bom exemplo disto que eu estou a dizer foi, no processo de revisão estatutária, no dia anterior à Assembleia Geral para um sócio um voto, foi exatamente o oposto. Ninguém quis um sócio um voto. E era aquilo que as redes sociais catapultavam cá por fora, não é? Portanto, acho que o Benfica, se tiver necessidade de ir arranjar um investidor parceiro estratégico, tem que ter mais capital seu. Não acho que seja através do aumento de capital, mas acho que seja através da compra direta a António dos Santos,
tendo em conta que sabemos que vai ser muito difícil negociar e que eu tenho para mim, não posso adiantar muito, tenho para mim que ele tem já um comprador e que eu acho que esse comprador vai adquirir a dele e os 5% da Leonor. É uma última pergunta. Interessados? Aí está. Boa noite a todos. Desde o dia que te conheço, chatei-te com os debates para as eleições. Mas não é a mim que tens de chatear, são Eu os sei. candidatos. Pergunto-te quando é que vai haver, se vai haver, não sei o quê. A minha pergunta é, porquê é que achas que os candidatos à presidência do Benfica não querem debates de 1 para 1? Eu não sei se não querem debate. Vamos lá ver. Tenho a certeza que o Luís Filipe Vieira não quer debater comigo. Tenho a certeza que o Rui Costa também não quer debater comigo. Acho que o Dr. Noronha Lopes, o Cristóvão, o Martim. O Martim eu vou ter um debate com ele no Visão Vermelha. Eu sei tudo que me deem para falar de Benfica. Eu quando falo de debates é falar de Benfica, não é projetos. Ninguém vai para ali enxovalhar ninguém. Sim, Acho não é eu. debate naquela... Claro, não estamos a falar. Aliás, eu relembro o debate do Vilarinho com o Vale Azevedo, vocês lembram-se bem. O Vilarinho lá tinha aquelas suas coisas com os papéis e que ele não entra no banco, não passa do balcão. Mas é irónico, tem piada. Eu acho que o Benfica não quer que haja debates, é uma coisa diferente. Eu acho que com este regulamento eleitoral, um debate a 6 é ridículo. Quer dizer, aquilo é para o Rui Costa entrar naquele debate, mudo e sair mudo. Não é para falar com ninguém. Não é? Não achas que até ia beneficiar a ele? Sabes que eu já disse isto várias vezes, eles sabem com quem partilho mais as minhas ideias. O Rui Costa é uma figura pública. O Rui Costa sabe estar em televisão. Aliás, debate com o Benítez. Quem que se por cima? Não foi o Rui Costa? Certo. É uma pessoa que sabe estar, é uma figura pública, tem muitos anos de experiência em saber falar, quando é que fala. Eu acho que subestimam muito o Rui Costa, sinceramente. O Vieira não tanto, acho que o Vieira pronto, é aquilo que está à vista desarmado. Mas o Rui Costa acho que subestimam muito em debate, sinceramente. Pode não ter o conteúdo todo e depois tem um problema que é o passado. Não é? O Luís Filipe Vieira ainda pior. O Luís Filipe Vieira nem sequer, supostamente está em campanha, nem sequer vai ao estádio. Eu nunca vi no estádio. Não sei se vai à fanzone, bem Não sei se a bem GNR realzinha. pode entrar no estádio. Pois, exato. Não. Às vezes há um problema entre as forças de segurança, como aqui é a PSP. Exato. Não, ou seja, ainda bem que não fui eu que disse isso. Aqui a questão é que não acho que seja não querer ver debate. Acho que os candidatos precisam de debates. Obviamente que há candidaturas. A do Dr. Noronha Lopes tem muito mais mediatismo, é uma máquina de comunicação muito maior. Nós somos uma candidatura de base associativa, que é aquilo que para nós representa o Benfica. Nós na realidade, a nossa candidatura representa aquilo que para mim é o Benfica. Nós fazemos as nossas forças e as fraquezas. Não temos dinheiro, vamos lá com pessoas. Não... Olha, é estádio. O estádio antigo do Estádio da Luz é assim. Em 1954, quem construiu aquilo? Fomos nós, os nossos antepassados. Não ficámos a ver €1. Quem eletrificou depois foi o Maurício Vieira de Brito. Esse sim já tinha muitos euros, mas pronto, investiu no estádio. Somos nós que fazemos isto. Depois precisamos de palco. Se me disseres assim, os candidatos que querem debater, eu acho que querem. Acho que as televisões é que não querem que alguns candidatos debatam. Eu só fui à ANAU, por exemplo, porque há uma sondagem que saiu em que nós tínhamos 14%. Ligaram-me à tarde, quando saiu a sondagem, eu nem tinha visto a sondagem, eu estava até num jogo de modalidade qualquer, já nem lembro qual é que era, no estádio, ligam-me da ANAU, olha, quer vir amanhã uma entrevista da ANAU, não sei, amanhã, então, mas quando é que os outros dá tempo? Não, amanhã tem que ser, é assim ou não, está bem, olha, eu sei tudo o que me dão, pronto, lá fui, pronto. Portanto, não acho que tenha a ver, acho que tem a ver com interesses dos meios de comunicação. O Grupo Mídia Livre claramente está atrás de Vieira com o Tiago Craveiro, não tenho dúvidas nenhumas. Aquilo é para comprar os direitos audiovisuais mais à frente por causa da centralização dos direitos audiovisuais. O Grupo Empresa da SIC também está ligado a uma candidatura que se associa ao Dr. Noronha Lopes. Eu acho que o Martim divide-se ali também com o Mídia Livre. Há ali uma ligação qualquer, anuncia a sua candidatura no CM, na CM. Mas mais do que isto, acho que o Benfica não quer debater. A direção do Benfica quer se escudar num debate a 6 com a sua candidatura do incumbente, em que mete lá o senhor, presidente do Sport Lisboa Benfica, que eu muito respeito, mas que não vem para falar com os outros. Vem para simplesmente deixar passar o tempo, não ser criticado pelo passado dele e não estar ali simplesmente a tentar esgrimir ideias, porque estamos a um mês das eleições
E ele não apresentou nada. Apresentou uma ideia num papel do Benfica Dístrigo, apresentou o Sudakov, o Rios, quer dizer, eu não consigo competir com outros jogadores. 100 milhões de ideias? 100 milhões de ideias, eu não consigo competir. E não faz- pagas, E dívida. faz festas de anos. Dívida. E faz festas de anos também. Sim, sim. Ele devia ter vergonha era da forma como a casa... Bom, coitado, Ou seja, nada contra a casa de Eu, Gaia. obviamente, estamos aqui os três a brincar, estou a dizer isto em tom irónico, eu sei muito bem aquilo que nós vínhamos, não é? Quer dizer, é por isso que também lancei a candidatura com um ano de antecedência. Sabemos que não jogamos com armas iguais, mas estamos cá. Estamos cá para isso. João Tibério, vamos lá. Senão daqui a bocado o Entra- Enzo está a apertar connosco. Entre já. aquele sonzinho dos últimos O Enzo minutos. bom. Também temos o Enzo bom. Ah, é? Os últimos minutos da TSF que houve-se assim o tic-tac no final. Eu não te vou perguntar se a candidatura para ir até ao fim, se há fusão de Podes perguntar. candidaturas. Mas também Não, podes já perguntar. respondeste várias vezes sobre isso. Mas como é que se faz a tua comunicação quando, na realidade, existem candidaturas de ruptura e de continuidade, e como é que se evita no pós-resultado de eleições, caso haja umas segundas voltas ou não, como é que se faz este diálogo que não pode ser demasiado agressivo porque não sabemos o amanhã? Repara, nós temos perfeita consciência daquilo que trouxemos para cima da mesa, e há algo que eu digo isto constantemente, quer dizer, eu até dou para mim a pensar nisto, às vezes se calhar não devia ter feito, eu estou consciente de fazer isto. Os sócios do Benfica têm que perceber uma coisa: os estatutos mudaram e há primeira volta e segunda volta. Ninguém vai ganhar a primeira volta. Isto é ponto assente. Só se de um momento para o outro, bem, não sei, o futebol, acontece aqui qualquer coisa, damos 10-0 no Dragão, uma coisa qualquer que eu até acho muito difícil. Não é isso mesmo assim que é o critério para se votar em 2025. Partindo do pressuposto que há duas voltas, aquilo que eu digo sempre, a toda a gente fala comigo, seja na fanzone, seja por escrito, ninguém pode dizer que eu não digo isto. Ninguém. Há bocado estava a dizer ao Sérgio que eu digo a toda a gente que entra em contato comigo e diz assim: olha, vou votar nesse. Não, calma, agradeço, mas hoje são todos primeiro. E depois, logo se vê, ainda falta muito tempo. Digo-te isto agora. Tem que se votar em consciência na primeira volta. Não há voto útil. Não me metam isso em cima da mesa. Ninguém vai tirar ninguém à primeira. Mas não faz sentido. Porque tu mencionaste duas. Mencionaste junção, mencionaste abdicar, mencionaste. Se o Luís Filipe Vieira quiser abdicar do Benfica, ficamos todos contentes. Repara, todas as candidaturas, isto aqui lançou o repto, isto aqui de facto vou provocar. Todas as candidaturas têm que promover o voto em consciência na primeira volta. Estava na Fanzone no outro dia, no jogo, antes que o Rio Ave, veio um casal ter comigo, alguém me encaminhou o casal, olha, fala aqui com estes rapazes, com este casal, porque eles querem votar voto útil, querem mudar. Não se vota para mudar. Vota-se no A, no B, no C, no D. Quem votar no Rui Costa está a votar conscientemente. Tem que se respeitar a democracia, meus amigos. Funciona assim. Eu estou habituado a viver na democracia do Benfica. Lido bem com isso. Acredito é que vai mudar. Eu acredito que vai mudar. Portanto, aquele voto é feito em consciência, vai a uma segunda volta e depois aí, sim, podemos pensar naquilo que é o melhor para o Benfica. Primeira volta, por amor de Deus, vão às 80 urnas em Portugal Continental, vão às 25 fora de Portugal e votem naquele que acham que é o melhor candidato, o melhor projeto, aquele que fala melhor, aquele que é careca, aquele que tem pouco... isto. Tem que se aligerar a conversa. Pá, votem João Manteigas, pronto. Tem que se aligerar a conversa. Votem em qualquer candidato com critério. Não tenham medo do Benfica. Foi o que o Borges Coutinho disse. O Benfica não pode ter medo do Benfica. O Borges Coutinho foi em 3 candidaturas, perdeu nas 3 candidaturas e depois, quando foi candidato à presidência, ganhou. Foi à 4ª. Não desiste do Benfica. As pessoas não podem desistir do Benfica. Votam conscientemente no Parreira, no Manteigas, no Noronha, no Cristóvão, seja em quem for, todos menos do Vieira. Mas depois, quando houver segunda volta, aí sim, aí vamos pensar, é só olharmos para aquilo que tivemos na primeira volta, toda a gente sabe quem é que é da mudança, quem são os mais válidos, quem são os menos válidos, não é? E se houver um candidato na segunda volta da mudança e um do status quo,
vota-se na mudança. Se houver um candidato, aliás, 2 candidatos da mudança, vota-se ao voto de consciência. Aquele que tiver o melhor projeto, melhores pessoas, aquele que é careca e que tem mesmo assim barba mais ralada e tal. João, estamos mesmo a chegar aqui ao final da nossa conversa. Qual é que é a diferença entre um Benfica presidido por ti e o Benfica que temos hoje? Muito boa pergunta. Abertura total. Transparência total. Eu não tenho medo de abrir as portas todas a toda a gente. Eu nasci no Benfica assim. Está aqui a minha mãe que não me deixa mentir. A minha mãe e o meu pai tinham um ginásio no antigo Estádio da Luz, não sei se vocês se lembram, ao lado da loja do Benfica. As portas estavam todas abertas. Eu entrava pela porta 1, subia as escadas, passava o Gaspar Ramos, não guardo saudades, mas passava o Gaspar Ramos, o Gastar Ramos, não o Gaspar Ramos. O Jorge Brito, o João Santos. A minha mãe falava com toda a gente, conhecíamos a Ivone, conhecíamos... Era uma família. É como no teu prédio, quando falas com os teus vizinhos. Passava a sala dos troféus, eu jogava basquete, jogava mini-basquete. A uma dada altura encerraram, meteram portões no piso de cima. O Barreiro lembra certeza. Lembras daquele campo de cimento que tinha até aquela corda até lá acima com a pista de tartan, com o Filipe Gomes que está com o Noronha. Lembra certeza que ele jogava não sei quantos escalões acima de mim, como o Barreiro. Então tu contornavas pelos camarotes, estavam todos abertos. Aquilo era bar aberto, havia toda a gente estava feliz e contente, ia para a bancada falar, etc. Vamos voltar a abrir. Qual é que é o problema? Não há problema nenhum. Eba, esperem lá que o Sérgio está a olhar para mim, acho que vai votar em mim. Não sei porquê. Acho que estou a criar aqui um problema. Ó Sérgio. Não, papo, mas não me estás a criar problema nenhum, mas o que tu dizes é muito verdade. Nós, até está aí o meu outro amigo Sérgio, também está aí. Nós passávamos a vida junto à Rampa 4, onde é que era a lavandaria. Sim. Lembras-te do senhor que vivia perto da lavandaria? Tinha o filho. Tinha o filho. Ele faleceu. Eu ia chegar aí. Não me lembro do nome dele. Eu ia chegar aí, que até essa simples coisa de nós podermos estar ali junto à lavandaria do clube nos dizia tanto. E estacionava sempre um autocarro na garagem por baixo, estava ali um autocarro sempre constantemente. E são memórias realmente de outros tempos. E eu não sei, um dos maiores desafios foi aquilo que eu te disse, será realmente recuperar, seja lá isso o que for, o maior a identidade. E o mais importante desafio de todos. Eu lembro-me que quando eu passava o meu tempo todo no ginásio com os meus pais, não tínhamos férias, porque estava aberto o ano inteiro, a loja Benfica era ao lado. E aquilo tinha as camisolas mais antigas, umas mais novas, não se vendia tanto, não é? Aquilo não era puramente. Mas havia artigos, por exemplo, dos Diabos Vermelhos. Certo. Primeira camisola que eu comprei foi uma t-shirt a dizer Diabos Vermelhos 1982, que eu nasci em 1982, eu sou de 1 de outubro, os Diabos, salvo erro, é um mês a seguir, novembro. Está a pressão alta, aqui. Estou a ver se consigo um voto. Estou a ver se consigo 50 votos aqui. Dá-me 50 votos, Sérgio. Isto para dizer o quê? Não havia separações. Ou seja, não havia... Ninguém tinha vergonha de nada. Falava-se. Lembras certamente do café onde estavam os velhotes todos sempre a falar, uns com os outros, o espaço do sócio, que não existe, é outra coisa que vai ter que voltar a existir. Sala de convívio. Não havia vergonha, não havia separação, havia proximidade, ninguém tinha que gostar uns dos outros. Eu não estou a dizer que temos que gostar todos dos outros. O que eu estou a dizer é que temos que nos saber dar. É isto que eu estou a dizer. Isto é como a família. Dás-te melhor uns que os outros. Família pura. Eu vou só dizer isto, João, para termos que mesmo terminar. Eu acho que o estádio em si, toda a sua zona envolvente, era uma gigante sala de convívio. Ou seja, a sala de convívio era muito maior do que aquelas 4 paredes que estavam ali. E eu hoje sinto isso, e eu tenho muito medo da solidão. Quem não tem? E eu noto isso, que há muitos sócios, se calhar nós somos mais novos, não passamos, alguns que sejam mais novos não ligam muito a isso, mas há sócios que passam o seu dia no estádio, se não tiverem um terceiro anel, não têm sítio para estar. Eu acho que seja qual for o presidente que toma as rédeas do clube, tem que ter atenção nisso, porque há muita gente, há pessoal mais idoso e que durante muitos anos dedicou uma vida ao Benfica que não tem sítio para... Vou-te dizer duas coisas. Nisso que estás a dizer, terminamos já. Lá está o picado já.
Uma coisa que eu quero fazer, isto não está nas nossas propostas, mas vocês conhecem aquela mítica foto do campo de jogos, que era o campo das Amoreiras, aquele portão de entrada. Nós vamos ter que fazer uma coisa, uma réplica disso, naquilo que é o acesso de Altos Moinhos para cá. E isso fez-me lembrar uma coisa. Houve um grupo de sócios agora. Eu sei. Mas porquê é que não fizeram? É vergonhoso. A direção. É vergonhoso. Certo. O que é aquilo? É o custo, por amor de Deus. E há um homem na bancada que está comigo há muitos anos, eu vejo os jogos do Piso Zero, Topo Sul, que é o Migas. O Migas tem 70 e tal anos, reformado, croupier, ex-croupier, mangas. Um verdadeiro mangas. Ele fica contente se estiver a ver isto. E ele diz-me assim, ele vive sozinho, vive ali perto do meu escritório é perto do Hospital das Lusíadas, e ele vai sempre fazer uma caminhada todos os dias, como sempre fez, ele nasceu na Rua dos Choeiros, como sempre fez, pelo estádio vai até à Venda Nova, pela Estrada Benfica e volta, mas sempre pelo Estádio da Luz. Pronto. E ele diz-me, João, ele em todos os jogos, há anos, diz-me isto, João, tu não imaginas, eu passo aqui, quando passo o portão está aberto, não há luz nenhuma, está tudo desligado, está ali o restaurante, está ali o Gonçalves, no Serenel e tal, mas não tem luz nenhuma, é uma pobreza, ninguém sabe o que é isto do Benfica, quando antigamente passava tudo aberto, luz, etc. Agora, e quando volto, está fechado. Eu não conheço, isto mata-me, eu não conheço isto já não é aquilo que eu conheço. Eu vi Eusébio, eu vi Coluna, vi isto, vi aquilo, não sei o quê. O que é isto? O Benfica acabou para mim, já não é nada. As pessoas mais velhas estão a ficar desiludidas com o Benfica abandonou-as. E se nós podemos não conseguir ganhar em 4 anos, mas ao menos, porque não dependemos só de nós, mas ao menos consigamos chegar ao final de 4 anos muito mais unidos. Por amor de Deus, eu entrego o clube, se não conseguir ganhar, eu entrego o clube, mas ao menos consegui criar ligação entre todos. Ao menos consegui isso, dê-me isso. $50 votos do Sérgio Ingrácia para Benfica vencerá. Mas vou terminar, Nuno Picado. Um clube que conseguiu abandonar o Bom Gigante. Podes crer, verdade. Portanto, não me admiro que o verdade. Mangas. Mas pronto. João Tibério, deixarem um abraço às pessoas e Agradecer a melhor presença. convidado de sempre. Posso dizer isto sobre todos os episódios. É sempre bom ouvir o melhor público do mundo. Não, quero agradecer a vossa presença, quem esteve aqui hoje. Agradecer também quem nos vai ouvir quando sair o episódio. Agradecer à equipa do BI, os que estão presentes e os que não estão presentes e que nos têm ajudado ao longo do tempo neste projeto. Agradecer aos nossos patronos, isto também se deve muito a eles. E naturalmente agradecer à presença do nosso convidado, ao João Diogo Manteigas. Esperar que o resto da campanha corra pelo melhor, porque o melhor para qualquer um dos candidatos será sempre o melhor para o Benfica. Sempre. João, queres deixarem um abraço às pessoas? Não, queria agradecer, obviamente, em primeiro lugar a vocês e ao Picado. Eu acho que isto é extremamente importante que continuem noutros motivos. Eu sei que vocês de vez em quando sentem o peso daquilo que fazem, porque não é fácil, tal como nós, que ao longo deste tempo todo aqui desta candidatura, não só agradecer obviamente às pessoas que tiveram interesse em vir aqui para nos ouvir, mas a todos aqueles que se têm vindo a interessar por causa daquilo que vocês e nós fazemos, porque é isso que mantém o Benfica vivo, somos nós, não são programas televisivos a comentar contratações e o penalti e isto. Se não formos nós a fazer este trabalho, ninguém vai aguentar ao Benfica. E, portanto, temos de ser nós outra vez nas eleições agora em 2025 a conseguir dar a volta a isto. Portanto, um meu abraço e um beijinho a todos por terem vindo. Somos um clube lutador que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal. Ser benfiquista é ter a alma a chama imensa que nos conquista e leva a palma à luz intensa do sol e lá no céu quem sonho vai beijar. Com orgulho muito seu, as camisolas dorantes e nos campos a vibrar, são vapores saltitantes.